Bom dia, queridos, paz seja convosco, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, O Verbo. Que esse podcast possa entrar na sua casa, trazer sobre a sua vida uma transformação, uma mudança de mente e principalmente trazer o vosso coração para o centro, que é Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui com a missionária, a pastora Joana. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Amém. Então, para mim, estou honrada, né, por estar aqui na cidade, por ter ministrado ontem, por estar aqui, né? Então, eu acredito que Deus vai estar aqui nos ajudando a fazer o melhor. Glória a Deus. Pastora, para começar, queria que a senhora contasse um pouquinho sobre o início da sua caminhada com Cristo. Como foi o seu chamado, como foi que a senhora foi encontrada por Cristo e como a senhora aceitou também esse chamado, né? Então, eu não tinha nenhum momento assim, já aos 22 anos, né, eu aceitei a Jesus, e eu não tinha nenhum assim, um pensamento de ser missionária, nem tampouco pastora, né? Eu fui para Jesus por causa de uma enfermidade, fui curada, e foi uma consequência de Cristo entrar na minha casa, né? Me converti primeiro, depois o esposo, depois o filho, e aí a gente foi fazendo um trabalho de ação social, isso em Boa Vista, Roraima, né? Junto ali à fronteira. E depois eu vim para Rondônia, fui para Rondônia e aí começou um trabalho social, mas até então não tinha no coração missões. E num culto na minha casa, de célula, que de 5 pessoas foi para 100, já não fazia na sala, já tive que fazer na frente de casa. E aí Deus, de uma forma especial, mandou uma senhora com câncer, aonde eu tenho a primeira igreja, em São Carlos, que é 102 quilômetros da capital, estrada de chão, cruza 2 rios para chegar nesse distrito, né, na primeira vila. 2 rios para chegar lá. Jesus. E ela, a filha dela se converteu a Cristo, dessa senhora, e aí pela transformação dessa moça, ela levou a família no culto da minha casa. E ali Deus, de uma forma especial, fiz uma oração e ela foi curada ali, na minha frente. E quando ela falou que foi curada, eu falei assim, primeiro eu fiquei um pouco assustada. Porque Assustou eu vi, de cara. sim, uma reação muito rápida, né? Então eu falei assim, você vai fazer... ela estava esperando a cirurgia pelo SUS para tirar o seio, né? Então aí Deus se manifestou ali e a gente presenciou a cura dela e de repente ela falou para mim, eu falei, você vai fazer o exame e depois, na outra quarta-feira, você traz. Aí ela trouxe o exame, constatando a cura, e aí Deus começou a agir. Ainda então, eu não tinha intenção de ser missionária. Mas a senhora já era pastora? Já era pastora, auxiliar de pastor, né? Mas eu queria mais, né? Eu queria mais alguma coisa de Deus, mas não missões. Não tinha essa intenção, acho que eu nem conhecia, eu nem sabia o que era. Né, mas eu trabalhava, né, gerente de uma empresa, um dos maiores mercados lá da minha cidade, João Gonçalves, uma rede de mercado, meu esposo militar, então a gente tinha toda uma atividade, a gente não tinha o que fazer, a gente trabalhava muito na empresa, na igreja, eu também sou professora de teologia, eu tinha à noite aula, então eu não tinha tempo para missões, eu tinha tempo de pregar quando eu era chamada ali na minha igreja, como auxiliar. E na minha casa foi uma quarta-feira que eu tirei de folga para Jesus. E nessa folga o Senhor fez essa obra. E essa senhora me convida para eu fazer um culto de ação de graça na casa dela. Ela fazia parte da liderança da Igreja Católica nesses distritos, Beira de Rio. Então, assim, predomina o catolicismo. A feitiçaria, né? Tudo que envolve longe de Deus funciona. Funcionava, né? Funcionava. Então, ela me convidou e eu perguntei como chegava lá. Então, eu morava na capital, mas não conhecia essa parte da cidade. Aí, o que aconteceu? Ela vai e me fala, eu falei, como é que eu chego lá? Pastora, vai assim e tem uma ponte de um choque. É grande? Muito grande. A ponte já assustou. Já, 100 metros. Eu falei, e depois mais, aí vai chegar na Boca do Jamari. Boca do Jamari é uma localidade onde para a estrada. Aí já é os rios. Não segue mais carro. Não segue. Já fica os barcos, um comérciozinho, né? Que tem por lá alguma coisa. Aí eu falei, 2 rios. Quanto tempo demora esses rios? Ela falou, não, mas tem lancha, é rápido. Quando meu esposo tiver um tempo, a gente vai. E continuei. Depois eu aceitei assim, um convite, quando tive a firmeza do esposo, que ele ia comigo, né? Porque ele ia dirigindo, né? Então, a ponte ia ser um desafio, mas com ele eu tinha mais coragem. Sim. Mas não contei para ninguém, para eles o motivo de eu não querer ir, que era a ponte e o rio.
A ponte porque eu fiquei grávida, sofri um acidente e perdi minhas filhas, eram gêmeas. E nós caímos nessa ponte que era de Pacaraima, que era a fronteira de Brasil e Venezuela, para Boa Vista. A gente sofreu um acidente e eu fiquei com trauma de ponte. O rio é porque aos 7 anos de idade, eu morava já na região ribeirinha, né, quando eu nasci em Humaitá, Amazonas, e nós sofremos um naufrágio. Né, e eu quase morri afogada. Nós estávamos numa cabine e, para me salvar, meu irmão menor morreu. Então, ficou aquele trauma em mim de rio. Então, aí eu nunca gostei de ficar perto de rio, nunca gostei de ficar próximo de nada disso. Então, eu me isolei disso, eu não tomava bem rio. Vamos para o rio. Aí eu ia para o rio, mas ficava bem distante dele. Então, foi um trauma há muito tempo da minha vida. E aí eu aceitei a proposta. Falei, ó... A senhora acha que Deus estava tratando já seus medos? Quando Deus ele tem um propósito próprio na vida de alguém, ele trata primeiro. Ele cuida primeiro. Porque ele não leva ninguém doente para o trabalho. Então, ele cura, ele faz a transformação, depois ele envia. E é assim ele fez comigo, todo um processo. E eu aceitei esse convite. Até porque se a gente não for sarado antes de Como é que cuidar, eu vou sarar alguém? A gente vai sangrar em cima dos outros ao invés de ajudar a sarar, verdade. Né? Então Deus começa a ter essa tratativa. Então a ponte já foi o primeiro tratamento. Foi, porque quando eu fechei com eles lá, que eu sabia que eu ia para um local onde não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém. E até porque eu crente, e eu sabia, me contaram um pouco da história católica ali. Eles também não aceitavam muito o pessoal crente, porque tinha outras denominações lá que eles se afastavam, criticavam, né? Então eu sabia que eu ia enfrentar um desafio. É por isso assim, que eu tenho no meu coração uma mensagem que eu sempre, onde eu vou pela primeira vez, eu prego, que é Ezequiel 2. Quando Deus verdadeiramente falou comigo, que eu ia para aquele lugar. Eu ia encontrar pessoas com semblante raivoso, de pessoas que não iam me aceitar por eu ser mulher, ainda ser cristã. Eu tinha eu gostava de cabelo colorido, eu pintava muito. Não é que eu não pintei mais agora, não é pela idade, é porque é tempo. Mas eu me senti muito bem com o cabelo comprido e normal. As minhas luzes naturais, que é os meus cabelos brancos, né? Então, eu estou muito feliz com eles. Amém. Então, o primeiro desafio foi a ponte, meu esposo, fechamos. Aí, de repente, na noite de sexta para sábado, dia 27 para o dia 28, meu esposo foi chamado para o quartel em um plano de chamada. Então, eu já sabia que ele poderia não chegar no tempo. Ele falou, se eu não chegar até as 7, vai. Eu falei, não vou. Tenho 2 coisas terríveis na minha frente. Se tu, amor, não estiver comigo, ele falou assim, mas eu não vou estar, mas Deus vai estar contigo. Eu falei, não, eu sei que ele está, mas eu quero você do meu lado. Mas ele não voltou, eu fui sozinha. Ah, Deus. E antes da gente seguir um pouquinho, para até deixar a expectativa, né, no segmento da história, o esposo já se converteu de cara? Não, como foi? Foi tem muito um processo aí. Assim, eu creio no ministério que Deus me entregou, que ele foi trabalhando a minha vida em todos os sentidos. Até porque, para a gente ter um trabalho tão grande do que ele nos entrega, a gente tem que ter respaldo, a gente tem que vivenciar, a gente tem que praticar, temos que viver, isso tem que ser testemunho. Sim. Então, como a gente não nasceu num lar evangélico, nós nos convertemos, eu tinha 22 anos e ele tinha 23, nós éramos pessoas normais, nós não éramos normais, a gente brigava muito. Né? A gente bebia, eu jogava muita sinuca, e a gente utilizava esse meio que eu aprendi para a gente tomar cerveja. Então a gente assim, ia para os bares, ia com os amigos, e eu jogava sinuca, ganhava as caixas de cerveja, e a gente bebia. Só que a gente saía de mão dada e retornava, a camisa dele rasgada, eu descabelado, nós tínhamos uma bicicleta Caloi, ainda ele ser militar, ganhava muito bem, e a gente não era próspero. Nós tínhamos uma casa e uma bicicleta Caloi. Então, nós ia para os bares, ia para orgias, e aí a gente voltava sem bicicleta, eu descabelada, com o sapato na mão, e ele todo rasgado, porque eu rasgava a camisa de ciúme. Aquelas coisas que realmente acontecem de um relacionamento ou um casamento sem Deus. Sim. Aí nós chegávamos em casa, nós terminávamos de quebrar tudo que tinha, jogava tudo fora, aí nós íamos dormir, na manhã seguinte, cadê a colher? Cadê a panela? Tudo lá no terreiro, tudo no quintal. Então, a gente tinha vergonha durante o dia de buscar isso. Meu esposo, ele se converteu quando Deus se apresentou. Quando eu me converti, fui curada, eu continuei na igreja. Deus preparou um casal de pastores e me orientaram. Porque enquanto 6 meses eu buscava a conversão do esposo, a mudança dele, e eu não mudava a minha vida. Então, ela fez
Meus pastores fez com que eu fizesse uma relação de coisas que meu marido questionava comigo. E eu fiz, e ela falou, muda isso aqui. Eu disse, eu não posso mudar, porque senão ele pisa em mim. Então ele vai me humilhar. Então ela declarou, os humilhados em Deus serão exaltados. Faz isso. Eu segurei a palavra e comecei a mudar a minha vida em casa. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem pessoas dentro de casa que foram lá, entregaram a vida a Cristo, mas na igreja é uma benção, chora, levanta a mão e tudo mais, mas dentro de casa não consegue dar o testemunho do que de fato teve transformação. Sim. Né? E para os outros, externamente, é muito fácil você mostrar. É um sorriso legal, é uma roupa bonita, sim, é uma Bíblia, às vezes, debaixo do braço. Então, para as outras pessoas é fácil. O problema é dentro de casa a convivência de quem nos conhece. Verdade. Né? Então, testemunhar para quem nos conhece é muito mais difícil do que testemunhar para quem está externamente, né? Isso. Então, a senhora passou por esse processo. Para quem está em casa, né? Assim, para quem está vendo essa entrevista e conseguiu, com essa sua fala, perceber isso. Eu, de fato, aceitei. Minha casa não vai, mas agora eu entendi que é porque eu não mudei, eu não dei testemunho. Qual é o conselho que a senhora deixa para essas pessoas? Próprio. Tive que mudar minha vida em Cristo, ser referência dentro da minha casa, em todos os sentidos. Se não tem o que falar, se não tem o que edificar, fica calado. Eu aprendi algo que se eu me calo, Deus fala por mim. Glória a Deus. Se eu falo, Deus fecha a boca. Então eu coloquei no meu coração, ainda que meu esposo não era em Cristo, minha família não estava no Senhor, eu me trancava em palavras de resposta. Então foi uma luta constante, 6 meses da minha vida, não convertida, achando conversão, mas não trazendo para dentro da minha casa. Isso é muito ruim. Então, quem foi chamado, seja o exemplo. Seja os dons e os frutos do Espírito Santo na vida, para que haja uma transformação no geral, no seu contorno ali, todas as pessoas vejam verdadeiramente Jesus está ali. E meu marido viu isso em mim, viu a transformação, viu a minha vida, mas assim mesmo ele continuou na orgia. E Deus fez com que os amigos que ele jogava bola e que ele ia para a prostituição, ele não foi nem meu marido que viu, foi os amigos, porque se afastaram por causa de mim. Mas não porque eu pedi, eu tratava super bem, tratava todos com maior alegria, não falava de Jesus para ele, mas meu semblante, quando eles iam antes, ainda eu na igreja, mas quando eles chegavam, eu xingava, eu brigava. Depois da minha conversão, dentro da igreja, me converti depois de 6 meses, a minha vida, minha fala, a minha recepção, tudo em mim mudou, e eu comecei a tratá-lo melhor. E eles falaram assim, peraí, não vamos levar ele mais não, vamos deixar ele. Jô tá batalhando por ele. Viu como a Jô mudou? Me chamavam de Jô, né? Sim. E assim foi. Até que um dia teve um encerramento de uma campanha lá na minha igreja e meu esposo chegou muito bêbado do quartel não, onde ele estava, e falou que eu não ia para a igreja naquele dia. E naquele dia ele me machucou, ele me empurrou, eu cheguei a bater a cabeça, sangrou, e ele falou, se eu fosse naquele dia era o dia da conversão dele. Se eu fosse naquele dia para a igreja, eu encontraria tudo que eu tinha fora de casa. Eu não entraria mais dentro de um saco de lixo, porque o meu Jesus era lixo, porque a minha igreja era lixo. E falou um monte de coisa. Eu não respondia, dizia, fala alguma coisa porque eu quero quebrar a tua cara. Fala alguma coisa que esse teu silêncio me perturba. E eu não falar, porque antes eu era muito agressiva, né? Ainda na igreja eu era muito agressiva. Eu estava na igreja antes, e nós brigávamos, ele ia pro quartel todo agatanhado. Aí eles diziam, o pessoal do quartel, mulher, não é crente? Tu tem uma leoa na tua casa? Então, assim, também incomodava ele, né? Então, na minha mudança, gerou toda uma transformação. E naquele dia ele aceitou Jesus. Eu cheguei da igreja, falei, filho, corre e vê se o portão da casa está aberto. Ele foi na frente, olhou, mãe, nada se mexe, está tudo aberto, então vamos. Cheguei em casa, ele estava deitado no sofá, com a cara assim para dentro do sofá, e ele falou, é tu, Jô, que chegou? Eu falei, por favor, eu não quero brigar. Aí ele, senta aí no sofá, eu falei, Jesus, é agora, vou encher minha cara de porrada, porque eu fui desobedeci, né? Aí ele levantou com um semblante diferente, com um olhar como se ele tivesse chorado o tempo todo. Ele se ajoelhou entre as minhas pernas e olhou para mim assim, teu Jesus veio aqui. Glória a Deus. Aí eu falei, valei-me. O que aconteceu? Ele veio aqui, ele olhou para mim e falou que não é para tocar em você, que você é dele.
Ele Tô pegou, arrepiando todo aqui. ele mexeu, Muito forte. ele segurou, ele olhou para mim e falou que eu não poderia mais tocar em você, porque eu estava tocando nele. E ele falou que é o dono da vida, da morte, ele nasce, ele traz para a vida, ele tira da vida, ele fazia assim, ele chegou, ele pegou, Jô, tu tá entendendo? Ele pegou no meu coração, dentro do meu coração e apertou. E ele apertou tanto que ele falou, você era escolhida dele, por isso que eu falo sempre, um propósito próprio de Deus. E ele falou que Deus e Jesus apertou, quando ele estava quase desfalecendo, ele veio, soltou. Ele ficou 3 anos com arritmia cardiorrespiratória, que foi quase que o exército aposentou ele. E depois daquele dia, ele se converteu a Jesus. Outro dia, ele foi para a igreja. Aí os amigos viram a transformação. Não foi por mim, eu acredito que foi por ele. Todos os amigos dele se converteram, meu vizinho de trás, da frente, do lado, todo o meu bairro. Eu enchi a minha igreja. Que durante 7 dias da semana nós fomos para a igreja e essas pessoas queriam saber o que tinha acontecido com o Hélio. E foi um momento que ele se converteu. Se salvo engano aqui, se não me engano, a citação é de Billy Graham. E ele fala, né? Se Jesus estiver morando na sua casa, os seus vizinhos logo saberão, né? Olha aí. E foi bem foi bem isso, né? Jesus estava morando lá, estava né? morando. E aí, isso em Roraima, viemos para Rondônia, e aí a gente continuou na igreja. Ele se afastou um pouquinho, porque ele tinha muito roubo na cidade, ele como militar, dizia assim, eu vou acabar matando alguém, roubando não sei o quê, e tal. Ficou muito revoltado com a situação, mas aí se voltou novamente, e aí eu fiz o ITQ, em Roraima não era pastora, em Rondônia, em 2002, eu fui para o ITQ, aí fui estudar, e ele já estava comigo na igreja, ele é ministro de louvor. Então, eu fui primeiro, né? Consagrei a pastoras, em seguida eu dei aula para ele, já fui para o ITQ, aí fui professora no ITQ com ele, aí consagrei meu esposo, ele é meu pastor auxiliar. Glória a Deus. Quem não sabe, né, ITQ é o Instituto Teológico Quadrangular. Né? Então... realmente não é, como se diz assim, a formação teológica é necessário entender, aprender para poder ensinar. Claro. Né? E o dom não, o dom ou a gente já tem ou a gente adquire ele, né? Com Jesus. Então eu comecei a trabalhar, eu trabalhava fora, e foi aí que começou um trabalho em Deus, não em missão, porque realmente não tinha no meu coração missão. Normalmente a gente não nasce muito com essa visão. Nasce espiritualmente falando, normalmente as pessoas são alcançadas por missões, né? O pastor Antônio José também está aqui, que é o nosso secretário estadual de missões. Normalmente as pessoas nascem porque missões alcançaram, né? Todo mundo que nasce em Cristo é porque de alguma forma as missões alcançaram, né? Sim. Mas normalmente a gente não se volta de cara para essa visão de missões, né? Sim. Talvez a gente tá muito preso ali no nosso quadrado, nas nossas 4 paredes, né? Sim. Muitas vezes a gente não consegue enxergar em volta, porque até comentando, a pastora vai seguir aqui com o testemunho, mas ontem, pastor, a gente no intervalo, quando a pastora fez a primeira parte, a gente ali no intervalo, entre os pastores, começamos a conversar, né? E o relato da maioria dos pastores era, se fizer o apelo, eu tenho que me converter de novo. E eu falei pro pastor Carlos, que é nosso superintendente, né? Eu falei para ele, pastor, se fizer um apelo e eu for, o senhor não se assuste. Eu ainda sou o mesmo pastor Rogério que o senhor conheceu, mas é porque depois de tudo que a gente tá vendo, a gente precisa ver que tem que se converter de novo. Porque... É um trabalho que a gente olha e a gente não imagina, pastor, que existe. A gente não imagina que existe um trabalho desse tipo. A gente não imagina que existe pessoas nesse tipo de situação. Porque a gente vive muito centrado ali na nossa igreja, né? E a gente às vezes vê um irmão ali da igreja, tem uma necessidade, a igreja vai lá e ajuda, mas... Basicamente, para quem vive, né, nessas zonas mais urbanas, né, assim, que não é ribeirinho, a gente acha que tudo é muito fácil, a gente não consegue ver tanta dificuldade. Sim. E quando a gente viu ontem as fotos, tanto que esse pessoal trabalha, tanto que tem amor envolvido nesse negócio, né, eu e outros pastores, a gente tem que se converter de novo, a gente tem que repensar a nossa convenção, porque... Eu imaginei assim, meu Deus, será? Falei, Senhor, no intervalo, falei, pastor, eu perguntei, pastor, tá tudo bem? A palavra tá, pastora, tá.
não tô assim muito, né, segurando, ou falando, pastora, deixa o Espírito Santo, tá bom. Se ele falar aqui, eu não tenho culpa. Quando eu falei assim, gente, eu vou voltar, estão me conhecendo. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém quer que eu volte. Acho que o pessoal estava tão impactado que estava sem reação. eu mesmo fiquei arrepiado do início ao fim, né? Assim, chorei muito, porque a gente fica observando essas coisas e, de fato, pastora, não é por maldade. Sim. Mas muitas vezes a gente olha e não vê. A gente olha e diz, eu não consigo enxergar esse sofrimento, eu não consigo ver tanto esse processo que existe por trás. E quando a gente vê um trabalho como o da Secretaria-Geral de Missões, como o trabalho da senhora e do esposo, a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho, né, o Spurgeon dizia, né? Quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo o crente que eu deveria ser, eu tenho vergonha do crente que eu sou, né? E foi mais ou menos o sentimento que a pastora deixou com a gente ontem, né? Quando eu vejo o missionário que eu sou, que eu devia ser, eu tenho vergonha do que eu sou, né? Mas até que todos nós temos um propósito, né? Na nossa realidade. Se eu posso fazer, então eu faço. E assim, eu tô aqui, depois eu vou falar do pastor, como a gente se conheceu e por que eu tô aqui. Amém. Né? Isso tudo tem um propósito de eu estar aqui no Ceará, né? Então, assim, pastor, ontem à noite, quando eu retornei, e eu chorei muito. Eu cheguei, o pastor me deixou no hotel, né? Nós fomos para um quarto, e eu fui para o meu, eu cheguei a ajoelhar, fazia já 8 meses que eu não ajoelhava. Porque o joelho, a cirurgia é bem recente, estou com 26 dias, né? Vamos contar a história do barranco. Sim. Então, ontem eu fiquei muito, e eu acredito que Deus estava ali comigo. Todas as vezes que eu me sinto de qualquer forma, seja ela triste ou feliz, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o abraço de Deus. Glória a Deus. E eu sei que eu entreguei a mensagem dele. Amém. Entreguei da melhor forma possível, através da minha vida, porque a gente tem que ter história nossa, própria, para falar, né? Então, por aí. Eu tenho plena convicção que a senhora entregou. Eu já saí ardendo por missões. E de fato, confesso, viu, pastor Antônio José, eu como meu líder de missões estadual, confesso, ontem eu saí ardendo como nunca tinha ardido. Pela mensagem que veio da parte da pastora. Amém. Mas vamos seguir. Depois da ponte, quando chegou na ponte, deu para passar a ponte? Não passei. Eu cheguei nessa ponte e aí eu vi ela de madeira. Eu perguntei da minha discípula, falei assim, quantos metros tem esse negócio? Ela falou, pastora, eu sei porque eu moro aqui, tem 100 metros. Aí eu falei, mas, meu Deus, vamos descer, estaciono o carro e esperar alguém vir, né? Passa o carro aí, eu passo o meu. 40, 45 minutos, ninguém apareceu. Ela falou, pastora, a senhora consegue? Eu falei, eu não vou conseguir. Eu não consigo. E foi uma luta ali. E eu falei, vamos. Ela me incentivou. Ela teve uma voz profética. Eu falei, meu Deus, eu sou a pastora dessa menina. E ela está me incentivando. Meu Deus, eu tenho que ter coragem. Aí eu, vamos. Só que eu vi que eu não estava conseguindo cruzar a ponte. Eu falei, minha filha, eu não estou conseguindo. Pastora, só tem que acelerar. Porque se a senhora não acelerar, a gente não sai. O carro não anda. Aí eu falei, tá bom. E eu fui devagarinho, primeiro obstáculo. Consegui. Passamos, estrada muito ruim, época de chuva, liso. Cheguei na boca do Jamari, que é onde o lugar é de barco, né? A chegada dos carros. Olhei muito barco e o povo tudo me olhando, porque o povo de lá estava me esperando, porque houve algo em Deus, que uma senhora que muitos anos, já estava com 8 anos com câncer, e de repente diz que vai em Porto Velho, na capital, vai na casa de uma pastora, e Deus faz um milagre. Que é isso? Então, o povo estava na expectativa de encontrar... E o povoado ali, todo mundo ficou na expectativa. Tudo. E eu chego. Eles estavam esperando uma senhorinha de coque. Coluna curvada. Isso. Eles estavam esperando. E eu cheguei. Ela falou, pastor, aqui é o ponto final do carro. Estacione aqui, nós vamos descer. Depois de lá não vai para lugar nenhum? Não, só vai... Dali de estrada, não. Chegou nessa boca do Jamari, que é onde para a estrada. Ou volta ou é barco? Ou volta ou segue de barco. Não tem estrada, mas acabou. Ali é só barco. Só barco. E aí eu falei, cheguei, tudo bem, o pessoal me olhando. Quem é? Eu escutava, né? O zum. Aí eu falei, eu sou a pastora Joana, da Quadrangular. Tudo bem aí?
olhando assim, meio que na dúvida, por que estão, Lucilene, estão assim, pastora, eu não ia lhe falar para a senhora não desistir, mas estava esperando uma senhora já com 65 anos, eu tinha 39. Cheguei lá com a camisa da quadrangular bem colorida, boné na cabeça, mochila nas costas de tênis, toda feliz, um pouco constrangida, mas para a gente poder interagir com o povo, você tem que chegar, né? Vou chegar assustado. Então, oi, tudo bem, o pessoal me olhando. Assim, Lucilene, qual é o barco que a gente vai? Qual é a lancha, né? Qual é a lancha? Qual é o iate que a gente vai entrar? Não, porque tinha muito barco assim, seguro, né? Eu me senti muito segura, tinha uns barcos maiores. Tá, ela falou assim, pastora, eu também não quis lhe falar. Meu pai tá vindo buscar a gente. Eu falei, não, até aí tudo bem. Eu assim, mas cadê ele? Tá chegando atrás. O seu Zé Toco, ele tem 1,45 m, então ele é pequenininho. Ele não é grande, mas ele não é anão, não. Ele é uma pessoa normal. O pessoal disse, porque tem muita casa de palafita, né? Então o pessoal disse que ele foi escolhido pela prefeitura para limpar debaixo dos assoalhos, porque ele era pequenininho. Ele mesmo diz isso. E aí eu falei, tudo bem, né? Ele, oi, pastora, me abraçou. Eu falei, menino, cadê seu transporte? Ele falou, tá ali, aonde? Aí eu vi um monte de barco pequenininho. Aí eu falei, qual é? Canoa de 6 metros. Um palmo mais ou menos da água, rabetinha. Eu falei, não, olhei pra mim e falei, não acredito que vai fazer isso comigo. Pastor, eu não podia lhe falar porque ele fez questão de vir buscar a senhora. Eu falei, Jesus. Oi, seu Zé, embora, seu Zé. Sentamos meio que desequilibrada. E eu consegui sentar no meio, a menina na frente, ele atrás no rabetinho. Nós estamos saindo do estacionamento lá do canto. Aí eu perguntei, seu Zé, o senhor tem colete? Ele falou assim, tem, pastora. Eu falei, aonde? Eu não tô vendo, assim, esse carote, que é aquele barril de carregar com combustível de 20 litros. Eu falei, valeu, seu Zé, valeu, tudo bem. Encosta Se der errado, agarra no carote. Aí eu segurei, não podia mexer, a água balança muito. E eu cravei as unhas, segurei firme e fomos. Ele falou, pastora, já saiu do porto, né? Pastora, a gente vai alagar. Eu, pelo amor de Deus, valei-me, Jesus. Aonde, homem? Pelo amor de Deus, me fale aí. As suas unhas estão cravadas na madeira, porque ao sair vai ficar o buraco. Aí eu tirei já e segurei. E a gente cruzou aquele rio, olha, aquele rio intenso. Passamos o Jamari, que ele é bem largo. Ele dá uns 10 minutinhos de rabeta, que é bem devagar, né? Rabeta é aquele motor de mão que tem. É isso que eu ia perguntar. Que tem rabeta. Timão, né? Ele é aquela rabeta grande, né? Que segura no timão. Não é volante, né? Timãozinho. É bem devagar ele, a gasolina. E foi, quando chegou no encontro das águas, que é o Rio Jamari com o Rio Madeira, dá aquele... Aí eu falei agora. Ele mexe. Eu falei assim, agora. Mas eu fui orando, dizendo, Deus, é o seguinte, tu me trouxe pra cá, eu já fiz o teu trabalho completo, então, Senhor, eu já posso morrer tranquila. Não sei nadar. Pavor, tava com pavor, não tava com medo, eu tava apavorada, porque eu olhava aquela extensão, não tinha onde eu me segurar. Se virasse ali, eu ficava ali, eu sei que eu ia pro fundo. E assim foi devagar e chegamos. Quando eu cheguei no barranco, falei, seu Zé, quantos metros tem esse negócio aqui? Ele falou, pastora, hoje tá mais ou menos uns 32 metros. E eu falei, como é que eu subo? Se eu não conseguir com os pés, pode subir engateando. E foi o que eu fiz, que as pernas tremendo do barco, então eu não conseguia ficar em pé. Antes de chegar na comunidade, antes de chegar. Então, quando a gente chega na comunidade, aí tem um barranco, cruzamos os 2 rios, tem o barranco de mais ou menos esse 30, 32 metros, para chegar na comunidade. Ainda tem que andar 100 metros para chegar na casa. Cadê o elevador, Suzana? Cadê? Né? Pelo menos na escada, né? E eu subi esse barranco, cheguei em cima muito cansada e também muito exausta do rio, né? E aí eu me joguei no chão. Mas quando eu deito, eu olho para trás deitada e eu olho um monte de gente me olhando de lá. E aí eu falei, o que é isso? Virei, falei, gente, me levanto, me ajeito, vamos, né? Cheguei lá, encontro, muitas pessoas, tinham mais 70 pessoas da Igreja Católica, porque ela, a dona Madalena, a que foi curada, ela era responsável de uma atividade, né, de liderança dentro da Igreja Católica, e a Igreja Católica tem mais de 100 anos lá, em São Carlos. Ela predomina, assim, essa igreja é responsável por todas as igrejas ribeirinhas. E a padroeira dali é Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, eu tinha que entrar naquele lugar só com Deus, porque eu precisava cuidar do que eu falava, eu tinha que cuidar da minha... Porque era o impacto da primeira presença, do contato com eles, Sim. né? E eu cheguei e fui assim, alegre. Abracei o padre que estava lá, abracei as irmãs, e todo mundo feliz, e todo mundo me olhando meio assim, mas é ela? Como assim? Como assim, essa menina?
olha, vou te dar parte da menina. E tal. Nem cheguei feliz lá e o padre fez a oração pela alimentação. Eu não tive nenhuma oportunidade nessa hora. Fez toda lá da alimentação. E aí a gente comeu. Muito peixe, uma mesa farta. Meu esposo não tinha ido. Eu estava esperando meu esposo com uma comida lá que ele falou que gostava. E assim foi. Eu falei assim, eu posso não ter, Jesus não ter deixado, Deus não, eu não posso ter feito nada nessa hora, mas à tarde Deus vai fazer. E deixei para as 5 horas da tarde, foi o culto de ação de graça pela cura, né? Todo mundo chegou a ver o papel do exame, que não havia mais câncer. Né? Muita gente estava assim, na dúvida ainda, né? E ali eu preguei a palavra, falei sobre Jesus, não, assim, uma palavra tranquila, não ofender ninguém, e todo mundo gostou. O padre também falou com uma palavra muito, muito sábia, no final ele falou para mim, que por eu ser cristã, né, eles achavam que eu ia falar, tá, e vai morrer, vai para o inferno, não. Porque quando a gente vai direcionada pelo Espírito Santo, ele administra tudo. É só a gente ficar com nossos ouvidos aguçados e ouvir, ir na direção. Se for na nossa vontade, realmente vai falar coisas que não deve. E para eu estar aqui, certamente eu quase não dormi ontem orando. Deus, olha, tu sabe, é tu que me trouxe. Tu direcionou o pastor e eu tô aqui, então me usa naquele lugar. Glória a Deus. Então, foi aí o meu primeiro impacto, mas ainda não sabia, porque eu não queria ir para lá de novo. Fiz o culto à tarde, preguei sobre Jesus, a irmã deu testemunho, todo mundo aplaudiu, eu falei, graças a Deus, entreguei a mensagem, agora aí o padre falou, acabou. Já, nunca mais eu volto aqui, nunca. Nunca mais vou nesse barco. Nunca, eu tava pensando como é que eu ia retornar, ainda falei pra Lucilene, me traz uma canoa maior pra eu voltar, porque essa ali eu não vou aguentar voltar. Tá, mas aí, quando eu fui tomar, eu falei, depois do almoço, falei, eu quero ir no banheiro. Aí ela falou assim, pastora, eu vou levar. Quando eu cheguei no banheiro das necessidades, do 2, eu falei, não acredito. Era problemático. Era. Aí eu olhei, falei, não vai. Entra aqui, não consigo. Não vai. E aquela confusão. Ou põe o papel ao redor, que lá é privada. O buraco, faz o assoalho de madeira, levanta uma caixinha, onde as pessoas sentam. Ó. Madeira? Madeira. Aí tu pensa, uma pessoa da cidade sem ter... Eu volto ali? Nunca que eu volto. Eu falei, não vou conseguir. Não tem um lugar, não tem, pastora. Tudo é assim. Então vai ficar guardado aí até eu retornar pra cidade. Até chegar em casa. Aí fui tomar banho, o banheiro lá. O pessoal é pequeno lá, eu sou maior, então ficar quase acima do pescoço. E eu tomando banho, o povo me vendo a cabeça. Falei, meu Deus. Falei, não vai dar certo. Eu falei, dá pra levantar, mas não tem pra mim. Meu Deus do tempo. Então eu fiquei de coca, tomando banho. Aí, que zoada é essa, pastora? Lá no banheiro tem muita perereca. E de vez em quando ela pula na gente, porque às vezes a água... Eu falei, não faz isso, pastora, mas não se preocupe, vou ficar bem na porta. Pastora, não sair daí do jeito que a senhora tá. E eu, assim, me aguentei o croc das... E eu via ela, olha, enormes. Elas eram grandonas mesmo. Eu falei, esse negócio... pular em mim, acho que eu pulo por cima desse, e é plástico, né, um plásticozinho protegendo a porta, ou então ela é cercada toda de pano, de remendadinho, se bater um vento, vai embora, quem tá ali, né, eu falei, meu Deus, não, consegui, eu falei, Deus, aqui, eu falava e brigava, falei, Senhor, o que é isso? A minha intenção é ser pastora de uma igreja. Assim, com certeza, nada a ver para mim aqui. Porque não é minha visão. Eu quero ter uma igreja. Eu acho muito legal. Assim, eu já não tenho, né, um gabinete pastoral. Eu achava muito chique os meus pastores entrarem pro gabinete. Eles sentavam. Eu falei, pastor, deixa eu sentar aí um pouquinho. Ela sentar na cadeira dela, eu ficar. Pastor, eu vou ter um gabinete. Até hoje o Senhor não permitiu. O meu gabinete lá é debaixo das árvores, é na beira do barranco, é numa canoa. Porque quando é uma conversa muito pessoal, né? Algo que não tem outras pessoas, a gente fala, nós desce o barranco, a gente vai lá para as canoas, a gente vai conversar, vou orientar, vou discipular, alguma coisa assim. Mas eu sei que esse dia vai chegar. Eu acredito. Tudo é uma recompensa, né?
Mas se tudo bem, se não tiver um gabinete, eu já estou bem conformado com o que eu faço, porque o que me faz isso é as vidas que vêm a ele. Então, já para mim já é o suficiente. Já está imitando o Cristo, afastando o barco, né? Afasta o barco. Já falaram isso para mim. Então, assim, aí começou. Aí, no final, terminou tudo, fizemos a oração, aí o padre falou assim, a pastora pode encerrar com a oração? Sim, orei, aí, amém, igreja, amém. Abri os olhos, aí, nós queremos aceitar Jesus. Eu quero. Não, eu falei, não. Eu disse. Esses meus líderes, que foram os 5, que até hoje são a minha liderança, eles falam, a minha pastora não me queria. Eu fui na marra. Eles contam o testemunho. Eu falei, não, gente, escuta, só um pouquinho para vocês compreender. Eu só vim aqui fazer o culto de ação de graça da irmã, porque Deus fez e operou nela. Mas só, eu não retorno, eu sou muito ocupada, eu trabalho, meu esposo é militar, eu tenho minha casa, estou construindo, eu não tenho... Gente, por favor, mas a gente quer, nem que a gente vá na sua casa, tá? Se for na minha casa, até eu concordo. Tá, vem. Mas não tenho nada a ver com isso. Olha, qualquer coisa, já baixa a mão aí, porque eu não volto, né? Praticamente eu disse assim. E eles vieram. A dona Madalena, eram 4, aí a dona Madalena falou assim, pastor, eu também quero Jesus. Aí eles vieram, aceitaram a Cristo, eu muito preocupada com o padre, com medo, assim, dele falar alguma coisa, porque eu cuidei nas palavras para não atingir, né, nada, sim. Mas aí as pessoas aceitaram, eu fiquei, e eu apontei assim para a menina que foi comigo, assim, o padre, lá. Aí vieram... Não tem nada a ver comigo. E aí as pessoas aceitaram a Cristo e ele viu a irmã. Ela era chefe das beatas, né? E aí, conforme aquele acontecimento, e no dia seguinte vim embora, e a casa onde a gente ficou era uma casa de palha, de assoalho, eu era maior, então assim, eu tinha dificuldade por causa da parte de cima. E também, quando eu andava, balançava a tábua. Então, ela fica flutuante? Como não, ela tem. Eu chamo de caneluda. Elas são. Os esteios dela, elas são grandes, né? Então a casa fica para enchente. Ela fica suspensa. Suspensa. E o que é a base? É madeira? Madeira. Só que eles, assim, como não está bem estruturada, então não fica distante uma peça da outra, então as tábuas do meio fica meio que solta, assim. A gente pisa lá baixa. Então, às vezes, nesse dia eu queria levantar pela madrugada, né? E aí eu fiquei com vergonha. E lá, eles não fazem mais, não tem tanta gente, mas tinha já as brechinhas para fazer, já para não ter que descer no banheiro, porque cobra, tem muito. Então já tinha, eu falei, não vou fazer esse negócio aqui não. Ela, faça, não, mano, eu não vou conseguir fazer esse troço aqui nessa brechinha, e se vai pro outro lado. Nem a brecha é o certo. É para ficar na brecha, mas não é bem essa. Então foi muito difícil para mim. Tudo bem, mas seu dia, tomei café e já fui embora. Veio realmente uma lancha, ela pediu uma outra embarcação para eu ir. E eu disse para ela assim, ó, eu falei, São Carlos, que Deus abençoe esse lugar, mas aqui... Foi um prazer lhe conhecer. Mas aqui, eu falei, Lucilene, até nunca mais. E fui embora, nem olhei para trás. Eu fui embora. E aí, meu esposo em casa, bem eufórico, aí tem as fotos, né? Ele falou, amor, eu queria ir lá conhecer sábado. Falei, tu vai só? Não vou, não? De jeito nenhum. Pode ir, eu já digo onde é o caminho. Eu falei pra ele, aí durante a semana ele ficou, vamos comigo, eu quero conhecer e tal. Aí quando foi sexta-feira eu combinei lá de novo na casa da irmã, que nós, aí já foi 78 pessoas. Meu aí Deus. das 11 beatas que tinha na igreja católica, naquele dia 6 aceitou Jesus. Aí já fui com mais força. Né, já não tinha um padre, já não foi uma convocação, não foi um culto de ação, foi um culto de Deus. Aí mais pessoas aceitou Jesus. Aí eu falei, gostando. Aí fomos. E meu marido foi gostando, meu marido é uma pessoa assim, ele é muito social. Ele é aquela pessoa assim, que onde ele chega, se for para ficar sério, ele fica, se for para brincar, ele brinca. Ele é um camaleão. Se adapta muito bem. Muito bem. Ele gostou do povo. Aí eu fui fazer um evangelismo, as pessoas olharam para mim assim, não dou 30 dias para essa vir pro bar com a gente. Porque lá tinha uns bares bem assim, fico desagradável até de dizer os nomes, mas eram uns nomes bem, assim, chula, bem, né? E aí eram 4. Jesus, nesse período de 6 anos, fechou 2 lá. Tinha 3 centros de macumba. Jesus fechou os 3.
Glória a Deus. Durante 6 anos a nossa ida lá, mas não foi assim. Eu vou ser... Não. Voltei para casa, terceiro culto, antes de um mês, né? 3 cultos nós fizemos, e aí o pastor falou assim, e aí? E aquele povo que tá lá? Falei, tá legal, ué. Nós quando der, vai lá, vai aceitando e vai ficando. Vai organizando. Nós estamos, tipo assim, no lazer. Vamos pro lazer. É legal, comer peixe e tal. Então, Jesus já estava trabalhando. Até que uns 3 meses eu percebi que nós já estava com mais de 100 pessoas nos nossos cultos. E aí eu falei assim, e o meu marido falou assim, e aí aquele pessoal? Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma coisa para te falar. Ele falou, eu sei. E aí, amor, o que a gente vai fazer? Meu coração arde pelo aquele povo. Ele falou assim, mas você disse que não ia voltar, assim, realmente. Mas eu não sei, vamos orar comigo? Me ajuda. E nós fizemos um propósito de oração com Deus. E a mesma resposta que eu tive, ele teve. E eu falei assim, eu quero ir. Ele olhou para mim, tu tem coragem? Eu falei, não. Eu tenho medo da ponte, eu tenho medo do rio. Mas quando eu chego ali, aquilo tudo passa. Ele falou assim, meu coração arde também. E agora, o que a gente vai fazer? Só que não tinha apoio de ninguém. Eu só mostrava as fotos para os nossos líderes. Sim. Mostrei uma foto para o pastor Fernando. O pastor Fernando me chamou. Ele foi uma visita no estado. E ele falou assim, Joana, esse negócio aqui é real? Eu falei, não sei. Eu tô com medo. Eu tô fazendo, mas eu não sei se eu tenho esse chamado. Ele falou, pastor... me ajuda a entender o que está acontecendo na minha vida, porque eu já saio de lá pensando na volta. E eu falei que nunca mais. Eu falei, a dificuldade do banheiro. Aí eles fizeram um banheiro para mim. Eles fizeram um banheiro. É mesmo? Com 30 dias eu indo, descobriram, né? Porque eu voltava com muita infecção intestinal, porque eu não conseguia. Aí fizeram um banheiro com um vaso. Fizeram um buraco, fizeram tudinho e botaram um vaso que podia jogar água. Então ficou bem melhor para mim, né? Já e aí, facilitou. Então, foram facilitando. Aí eu dormia com o esposo numa padaria, depois que o irmão terminava de fazer o pão, nós colocávamos uma rede. Meu marido, ele tem 1,89 m. Ele pesa 117 quilos, mas não é, ele é musculoso, né? Ele é atleta. E eu, então numa rede, imagina. Ele saía da rede porque eu mexo. Eu batia na cara dele, que ela ficava ao contrário. Ele dizia pra mim assim, ele ficava olhando, o testemunho dele é muito interessante, ele ficava olhando pra mim, será que ela vai ficar mesmo? Dormia na rede muito mal, com o conforto da minha casa recém-construída, a casa dos meus sonhos. A senhora falou que estava construindo a casa dos sonhos. Tava. E aí ele ficava pensando, o testemunho dele é bem interessante, ele ficava pensando, será que ela vai aguentar? Ele dizia assim, ei, eu vou pro chão. Eu falei, não, fica aqui comigo. Só que o cabelo enrolava nele, numa rede, né? Sim. Sei que eu ficava feliz ali. Até que depois de 6 meses, eu entendi que Deus tinha alguma coisa comigo naquele lugar. E aí nós entramos em propósito. Meu supervisor na época, o gestor da época não concordou, porque eles falaram que nós ia perder como foi a palavra? Como se fosse nós éramos, não quero falar, ia perder uma mão de obra. Uma mão de obra que estava fluindo naquele lugar para um lugar que poderia nem dar certo. Porque existia também essa expectativa. Isso. Porque, assim, eles viram que a Joana não é de sair, não. E eles hoje entendem, depois de tantos anos, que assim, a gente não nasce sendo. A gente nasce com dom, eu adquiri. Eu talvez podia até ter já, né? Mas aí eles não postaram muito em mim na época. O gestor da época não postou. E aí, para ir, às vezes, a gente ficava sem dinheiro, porque toda semana, porque nós pagávamos a gasolina e depois tinha alimentação, e eles não tinham comida, então eu tinha que levar. Para mim, para o meu esposo, para a discípula e para ele. Só que na casa dele era 12 pessoas. Então, assim, eu tinha que levar para todo mundo e às vezes eu ainda ficava sem como levar. E aí, o gestor da época falou assim, se vocês limparem o templo, a gente dá a gasolina. Então, nós limpávamos o templo na sexta-feira à tarde, muito grande. Agora não, que é cerâmica, mas antes era piso grosso. Nós tínhamos que lavar, ajeitar as cadeiras. Aí ele nos dava R$70. Aí nós abastecia. A alimentação a gente dava o jeito. E foi assim. E depois de 8 meses... Pastor Fernando, o gestor da época, né? Ele falou assim, Joana, você quer? Eu falei, quero. Você não vai desistir? Eu falei, não sei. Aí, vamos te dar uma oportunidade. Você precisa de quê? Eu falei, já tem um terreno.
Glória a Deus. Antes do terreno, minha produção tá só cobrando ali pra eu dar uma pausa. E ele é baixinho assim, mas ele é bravo, sabe, pastor? Se não der a pausa na hora. Mas eu quero só agradecer, pessoal, ao KS Studio, né? Que é essa estrutura que a gente tá tendo aqui, que a gente tá usufruindo. E aqui na região não tem uma estrutura igual a essa, né? Então, você que tem um sonho de fazer um podcast, você que tem um sonho de fazer uma gravação, um videoclipe, enfim, qualquer outra coisa, KS Studio é o lugar, né? Vocês vão, na descrição aí do vídeo, vai ficar o contato do Léo, o contato do Leandro, que aqui nós temos uma dupla, pastor, Leandro e Leonardo. Aí vai ficar o contato aqui do Leandro, do Leonardo. E se vocês quiserem fazer alguma gravação, também tem locação para podcast, então se quiser locar o estúdio podcast, fique à vontade, procura o Leandro, procura o Leonardo. E em nome de Jesus, eles vão estar te atendendo aí. Hoje é esse, né? Tá. Eu tenho que pegar a prática, pastor. Ficam lá tudo... Vocês estão me pressionando. Não, tô brincando. Você que ainda você tá assistindo esse vídeo aí, mas ainda não foi lá e deu um like nesse vídeo, pastor, tem que dar um like. Tem que ir, tem que ir lá. Dar um like. Aí depois que dá o like, é 3 botãozinhos, bem rapidinho, pastor. Você vai lá, dá o like, né? Aí depois que você dá o like, você clica em inscrever-se no canal. Olha aí. E depois você ativa o sininho para todas as notificações. Saiu o vídeo... Toca piano? Não, comentar. Comenta. Você ativa o sininho lá, porque saiu o vídeo, você recebe a notificação, então você não perde nada. Você não perde uma entrevista maravilhosa como essa da pastora Joana, não perde outras entrevistas que a gente tá tendo aqui. E também você comenta aí alguma pergunta que você queira fazer. Sim. A pastora Joana depois vai te responder, a gente vai passar as redes sociais dela, vai passar a rede social do projeto, né? Então, faz tudo. 3 botãozinhos, nós estamos fazendo conteúdo maravilhoso, de graça, você vai lá, inscreve no canal, dá like, ativa o sininho. Sim, e vai ser lá. Bênção, né? Vai ser Vamos bênção. lá, gente. E vamos seguir, pastora. Então, pastora, quando a senhora chegou, a primeira dificuldade depois da estrada, depois do isso, foi estrutura. A estrutura era difícil para quem já estava acostumado com... Sim, foi muito difícil porque são 100 quilômetros da capital, né? Estrada de chão. Por exemplo, se a gente... Vamos construir igreja. Como vamos construir? Cadê o tijolo? A terra lá não faz tijolo. O barro não tem como fazer. Então, a gente tinha que comprar na cidade e vir de barco. Comprava o tijolo na cidade e vinha de barco. Isso não sai barato. Não sai. Por exemplo, R$800 é o tijolo na cidade. Chegava 1.000 tijolos. Isso, 1.000 tijolos. Chegava lá, 2.100. O frete. Meu Deus. Escute, ainda fica no barranco... Aí as mulheres fazem a comida, os homens vão pegar esse tijolo lá do barranco, 35 a 40, depende da época que a gente vai comprar, porque essa época tá secando o rio agora lá. Então tá bom de comprar qualquer coisa, porque já fica perto, né, do barranco. O barranco fica mais curto. Mais curto. No verão, não, é 30 a 40 metros. Então eles tinham que descer, levar aquele saco de açúcar de 50 quilos, e eles desciam, enchiam esse saco de tijolo e subiam o barranco. Meu Deus. Né? A gente está agora organizando as redes sociais, que é o projeto Ribeirinho Rondônia, a gente vai estar tudo lá. Eles traziam o meu esposo várias vezes, então toda a construção é muito difícil lá, muito difícil, então esse foi um dos maiores desafios. Mas o maior deles não foi nem tanta estrutura, foi o que comer lá. É As comidas diferentes. Né? Deus. São comidas verdadeiramente exóticas. Então, para mim, tudo foi um desafio, né? Estar, vivenciar, alimentação, o tráfico do rio, assim, essas coisas todas, assim, foi muito difícil. Não foi fácil, uma pessoa na cidade acostumada a estar na cidade, então, para mim, foi tudo muito difícil, mas eu me adaptei pela obra. O que é que a senhora comia lá de exótico? Conta aí pra gente. Então, ó, lá tem um peixe chamado mandi, né? Um peixe que tem muita espora, mas é o que mais, assim, em todas as épocas eles estão lá. Então, eles faziam, já tinham uma panela fervente, pegava esse peixe, tirava o bucho, mas ficava a guerra. Né? A guerra fica? Aí tirava o buchinho e dava uma lavadinha assim, pôr na panela, cortava os temperos na mão mesmo ali e ferventando um pouquinho só. Também não pode fazer muito, porque senão eles migalham, né? Então, era muito rápido. Aí eu ficava olhando, falei, meu Deus, será que tá escaldando? Será que a gente vai comer isso? O que é que vai acontecer? E nós estávamos ali, então eu pegava a panela, botava na mesa, todo mundo pegava o prato e botava aquele caldo e aquele peixe. E aí eu olhava pro esposo e pega. Aí eu pegava também e ficava olhando, né? E eu vi que aquele caldo branco, né? Não tinha corante.
Então, assim, para mim foi muito difícil. Eu era muito exigente na comida, eu gosto de muito tempero, eu gosto de sentir o gosto. Então, para mim, como eu falei no começo, Deus trabalha. Deus, quando nós temos um chamado de Deus, nos colocam não em palácios. Não vai direcionar um palácio, ele vai te direcionar para um deserto. Amém. Ele vai nos colocar num deserto para a gente ser curado. Por que eu estou aqui? Porque eu venci esses obstáculos. Glória a Deus. Né? Esses desafios difíceis para uma pessoa da cidade. Então eu fui vendo aquela comida e fui comendo devagar, muito pouco, comia muito pouquinho, né, para poder me ir adaptando com o costume, porque eu já tinha decidido a trabalhar em missões, e principalmente naquele lugar. Eu decidi junto com o esposo, quando nós decidimos a viver essa vida aí, eu falei para o esposo assim, eu quero. Ele falou assim, tem certeza? Tenho. Eu tenho a certeza do meu chamado. Quer dizer, eu já tinha um chamado. Eu acredito que as 5 primeiras pessoas que aceitaram Jesus já era o meu chamado. Já era ali. um chamado. Mas eu não queria. Não era isso. Não, ixi, nem tô vendo. Mas, quando eu decidi, eu falei para ele assim, amor, é o seguinte, eu quero. E agora, e as contas? A casa ainda? Ele falou assim, ó, deixa comigo. Eu vou te apoiar. Então, eu comecei a ir. Eu ia na semana, ele ia final de semana, mas fiquei só, minha casa aprontou 3 meses só, eu fiquei na minha casa. Morou 3 meses 3 na meses, casa. uma casa, tava cheirando, tava tudo novo, né, tudo que eu queria, tudo muito fácil dentro da minha casa, e aí eu decidi, foi uma decisão, eu quero viver lá, eu quero continuar lá, e nós saímos da minha casa, e nós colocamos somente para trazer um fogão de 4 bocas, a geladeira e um colchão só que eu trouxe. Tudo ficou na casa. E nós construímos lá um 4x4 de madeira. Moramos, né? Botamos um colchão no chão, a geladeira... 4 metros por 4, é isso, literalmente isso. Só essa era a nossa casa dentro do terreno que a gente já tinha providenciado. Lá, do lado da irmã Madalena da Curada. Sim. E ela vendeu bem barato o terreno, e aí conversamos na supervisão, e já apoiou, e compraram, e nós ficamos. E levou tijolo para construir esse 4x4? Não, a casa de madeira. É assim, o irmão falou, ó, tem uma árvore em tal lugar, eu vou ver se eles conseguem para nós. E foram serrar a árvore. Lá é assim com a árvore. Um sitiante dá a árvore e a gente consegue o serrador, eles serram toda a madeira da casa e todas as nossas igrejas é construída com madeira de lá mesmo. Só o tijolo que a gente pede da cidade, porque é necessário fazer uma estrutura mais segura por causa do temporal, por causa da chuva. O tijolo usa só para fazer a base. E aí nós fizemos um 4x4 de madeira e a gente ficava deitado assim no chão batido, e ele dizia assim, tu não lembra da tua casa? Eu falei, por que só tua? Não, eu digo assim, porque eu tô bem, porque como exército ele, então onde ele, né? Já estava adaptado. Já, sim. Aí eu falei, tô muito feliz aqui. Aí então assim, diante de Deus e diante de todos que estão nos escutando aí, nos vendo, foi um tempo mais feliz da minha vida no meu casamento. A gente se encontrou, eu e meu esposo. Né, a gente vivenciou, a gente fez lua de mel, assim, porque nós tínhamos só um filho, né? Nós temos um filho só, e ele está no Mato Grosso também, missionário lá, na Igreja Quadrangular, em Alto Araguaia. E a gente estava sozinho, e a gente estava começando, e aquele povo vindo. Era uma presença de Deus tão forte, que as pessoas passavam por frente da igreja, não passavam, eles ficavam. Né? Nós construímos uma armação, tem lá, a gente construiu todas as igrejas. E as pessoas paravam, a gente ficava na frente da igreja e eles falavam assim, eu vou ficar aqui, a senhora é tão legal. Eu falei assim, então vem, né, legal. Então eles achavam que a gente era legal. Sim. Mas não foi fácil a comunidade me aceitar, porque eles achavam que falavam que nós éramos mercenários, que a nossa vida, ou como a gente agia, não era normal. Como é que uma pessoa da cidade lá vem para cá? Vão querer roubar os ribeirinhos, ou então eles vão extorquir o povo. Por que acontecia muito isso? De missionários, acontecia, né? Sim, de pessoas irem lá nesse sentido. Sim, porque assim, eles já têm tão pouco, né? Então as pessoas iam lá, faziam isso. Então nós chegamos assim. E aí as pessoas nos viam dessa forma. Que nós ia extorquir, que aquilo ali era só mesmo, ou então nós éramos pastores que foram rebeliados, ou então pastores que fizemos alguma coisa na cidade e mandaram a gente para aquele lugar. Como se fosse uma prisão. Isso, um castigo, né? Então, assim, a gente foi mostrando o trabalho nosso. Então, quando a gente decidiu morar lá, mas assim, rapidinho,
dessa casa construída, porque a gente ficava no final de semana, Deus, de uma forma extraordinária, também providenciou a aposentadoria do meu esposo. Mas não foi... Foi por tempo de serviço, pelo tempo que ele passou em fronteira, juntou, né? Tudo ali. Então, ele já foi, em seguida, já foi aposentado e já preparamos o dízimo, né? A oferta dele, construímos, assim, a igreja, a primeira igreja que é no distrito de São Carlos. Ajuda com a comunidade. O povo que não era nem cristão, eles chegavam assim, gente, nós precisamos de ajuda para abrir as palhas, para fazer o galpão. E a comunidade... Todo mundo, o pessoal da Igreja Católica, é tudo. Eles tinham a gente ali como uma referência de coragem, ou então, assim, de humildade, né? A gente teve que verdadeiramente nos converter na forma de, assim, da humildade. Porque a gente, na cidade, nas igrejas maiores, nós mulheres, eu me via assim, eu gostava de usar blazer porque eu queria me aparecer. Sim. Eu queria estar um salto maior e minha postura assim. Meu esposo, ele, por estar militar, ele não gostava muito, ele gostava de andar muito bem arrumado e era um dos homens mais arrumados da igreja. Então, assim, quando Deus quer salvar e tem um propósito na vida, ele transforma. Vocês tiveram que se despir dessas coisas? Tudo. Não, assim, não a gente só tirou essa parte porque realmente era demais. O meu esposo, ele só usava sandália branca, porque ele não gostava de sujeira do pé. E nós andamos descalço. Então, a gente tem um contato. Então, assim, Deus mudou em geral e por completo a nossa vida. Não tenho falta nenhuma. Nenhuma. Não sente, sinto. pastor. Hoje você lembra da sua casa e não... E com 3 meses que a gente já estava morando lá, o ladrão entrou na minha casa. 3 meses que a gente estava morando, né? Deixei os vizinhos cuidando, nossa casa era bem estruturada, de muro alto, né? Ali não tinha como. Segurança de moto, aquelas coisas. Deixamos tudo na proteção, o vizinho cuidando. 3 meses morando lá em São Carlos, um ladrão entrou com um caminhão e tudo e levou tudo na minha casa. É mesmo? Tudo. Uniforme do meu esposo, as nossas roupas, materiais, coisas, tudo que estava em casa. Porque, como eu falei, uma casa totalmente estruturada, eu só levei um fogão de 4 bocas, uma geladeira e um colchão. E eu tinha comprado umas torneiras de bronze em Goiânia, que eu tinha ido lá, e eles tiraram a torneira para levar, então 2.000 litros de água desceu dentro da casa. Então tudo estragou. Meus vizinhos ligaram e nós chegamos lá, era de madrugada, chegamos na minha casa, era mais 9 horas da manhã, e a porta arrombada, eu entrei na minha casa, começou o processo de purificação da minha vida mesmo. E tudo ali, eu olhei, tudo destruído, arrancaram tudo, destruíram os guarda-roupa, o sofá úmido. O que não levou, destruiu. Foi com a água, porque na cozinha, na porta da cozinha tinha um pano, né? Então, quando a água saiu dos vasos, das pias, então apoçou dentro de casa, porque a água não saía, por causa do pano. Então, estragou tudo. E nós entramos e eu fiquei desesperada, porque eu era muito apegada com as minhas coisas. Com tudo que eu tinha, eu era muito apegada. Eram minhas coisas. Era minha. E aí, meu esposo tirou, foi eu, meu esposo e um casal. E meu esposo falou assim, não, deixa ela só aí dentro. Aí me deixou só dentro de casa. E eu fiquei muito brava com Deus. Por que, Deus? Por quê? Olha. Sozinha, meu esposo deixa. As meninas, pastor, ela tá sozinha, deixa ela só. Deixa ela lá. E aí, de repente, eu fiquei de joelho e chorei muito. Meu coração estava muito machucado, porque tinha muita coisa ali que era meu, né? Sim. E, de repente, Deus, não foi outra, foi o próprio Deus. Me fez, eu senti como se eu tivesse, meu esposo, quando ele fala, é muito forte. Ele falou que quando ele abriu, que eu parei de falar, ele abriu a porta, ele viu eu encurvado, assim, de lado. E aí, ele saiu. E ele não entendeu porque eu estava daquele jeito. Aí eu senti Deus me colocando nos braços dele. Glória e Deus levantou minha cabeça e falou para mim. Deus falou, foi o próprio Deus. Tudo que tem aqui não é mais seu. O que o ladrão veio, levou, a água estragou, se destruiu com o tempo, mas o que eu plantei, no teu ministério, ninguém vai tirar. Aleluia. Ladrão não rouba, traça, a água não destrói.
Naquele dia eu me levantei, chamei o esposo e eu falei, amor, chama quem quiser, qualquer coisa, não quero nada daqui. E o esposo, ok. Chamei meu filho, todo mundo pegou o que queria, o que deu, o que prestou. Eu falei, agora nós terminamos de limpar a casa, era 2 da madrugada. Eu falei, amor, agora nós vamos embora para casa. Ele também achou que eu não ia mais. Ele achou que era o fim. Ele também achou, depois ele contou. E tudo que eu falava, ele concordava, né? Aí eu falei, vamos limpamos tudo a casa, deixamos tudo organizado, trancamos a porta, ajeitou, chamou o ferreiro, ajeitou tudo que precisava ajeitar. E eu falei, 2 horas da madrugada, vamos embora para casa, porque a nossa casa é lá. E ele chorando, me abraçou, orou, e nós fomos embora, voltamos para São Carlos. Só que a gente cruzou o rio pela madrugada, e estava num temporal muito grande, foi quase a gente também naufragou naquele dia. Que a gente cruzou, o rapaz que estava esperando pra gente, voltamos 2 horas da manhã, chegamos lá umas 3 horas da madrugada, na boca do Jamari, né? Para cruzar os 2 rios. Sim. E o rapaz estava esperando, e estava um tempo de chuva muito forte. E aí ele falou, não, mas dá, a gente consegue cruzar. E quando nós cruzamos o primeiro rio, aí o vento aumentou no Rio Madeira. E aí ele entrou, queria voltar, mas não deu, o vento levou a gente para o meio do rio. E nós estávamos em 5 pessoas com o barqueiro. E aí a onda muito forte, e quebrou o timão, que é onde ele segura para dirigir o rabeta. Direcionar o barco. Isso, direcionar o barco. Quebrou. E a gente ficou à deriva. E um rapaz viu a gente cruzando e viu o temporal, ligou para São Carlos, para o administrador. Olha, a pastora com a equipe dela foi para o rio e está uma tempestade aqui. Eu acho que eles não vão sair do rio. E também não tinha como eles virem, porque estava muito forte o temporal. E nós fomos, e eu não sei nadar. E só tinha um colete. E tinha uma menina, nós éramos em 4. Uma delas era uma menina, uma jovem de 16 anos. Começou a gritar. Nós só via o rio por causa dos relâmpagos. Só que a gente sabia que... E aqueles barcos, canoa que é coberta. Então o vento entrava e levantava ele. Meu Deus. E aí eu falei, e eu segurando, vamos orar. Começamos a orar, e eu estava um pouco desesperada já, porque a gente não via nada, né, para segurar. E meu esposo veio, e ele me deu o colete. Eu falei assim, não, amor... Dá para ela, que tem 16 anos. Nós já estamos na nossa linha aqui. E ele falou assim, meu Deus. Aí o barqueiro abaixado, e a outra senhora gritando. E meu marido falou assim, ó, não sei se a gente vai sair daqui, mas eu vou amarrar minha camisa em você. Eu vou nadar contigo até onde aguentar. Aí eu, tá bom. Aí ele me amarrou com a camisa dele, ele ficou de costa, me amarrou na camisa dele, pegou a minha calça, as costurinhas, né, amarrou, e ficamos ali, orando. E eu falei, levantei um pouquinho e pedi para Deus. Se Deus já terminou o meu trabalho aqui, eu estou disposta a ir para o céu. Mas para o céu. Para o céu. Para o céu. Eu disse, meu marido morreu de ir depois. Eu quero ir para o céu. E esse povo aqui vai comigo. Eu não quero ser comida para peixe. Não foi para isso que o Senhor me trouxe para cá. Então eu quero chegar do outro lado. Porque eu sei que ainda tem família para eu ganhar. Fez uma oração muito mesmo favorosa e calmou as pessoas que estavam desesperadas. Nós. Acalmou. E nós ali no barco, e onda levando, aí nós demos as mãos, começamos a clamar e cantar. O Espírito de Deus está aqui. E meu marido é menino, eu não canto nada, né? Meu marido que canta, mas eu puxei esse louvor e todo mundo começou a cantar. Quando eu falei, fecha os seus olhos, igreja, povo, e vamos saber o que Deus quer conosco. E começamos a cantar esse louvor, quando a gente deu conta, a gente bateu na pedra. E essa pedra era o barranco já do outro lado. Não sei como... Não sei não, sei que Deus levou. Deus levou. Então, enquanto isso, na sala do trono, né, a igreja já sabia que nós tínhamos cruzado, que o administrador foi falar para a igreja, chamou todo mundo, ó, tua pastora está no rio. Não, os barcos da beirada, tudo virou, era um temporal muito forte. Meu Deus. E aí ele avisou todo mundo e o povo se reuniu na igreja. Enquanto a gente estava nesse processo do cruzamento do rio, o povo estava orando lá. E quando a gente chegou do outro lado, já tinha gente esperando, tentando acalmar, a gente tentando parar o barco para poder ir atrás da gente, né? E a gente chegou. Então, isso aí foi algo, uma manifestação do Espírito Santo de Deus naquele lugar para nós ter um respaldo de confiança, que realmente a gente queria um propósito, tinha um propósito naquele lugar. Então, o administrador, aquele pouco, começou a se aproximar da gente. Sim. E foi acontecendo. Aí eu vim e contei o que tinha acontecido. Então, havia um processo de Deus ali na nossa vida.
Tinha que ter confiança nele. E aí começou, aí pronto. Aí falou, não tem mais casa, não tem mais nada que me prende, amor, então o negócio é aqui mesmo. Fomos construir a igreja, fomos levar a igreja para outros lugares, comecei a fazer a obra de Deus, começou a encher a igreja, batizei. São 32 casamentos realizados. Nunca aconteceu isso no Baixo Madeira, nunca. Não tinha casamento lá, pastora? Não, casamento tinha, mas não da forma que nós realizamos. De vestido de noiva, cerimônia, festa, aliança de ouro, vestido de noiva, não, nunca tinha. O primeiro casamento que nós realizamos foi os 5. Os 5 primeiros que aceitaram Jesus junto com a dona Madalena. Os 5 primeiros? Os 5 primeiros foi legal. Que a gente casou, eles. Aí depois veio os casamentos comunitários, né? E depois cresceu a igreja tinha 7 por 10, aí foi 7 para 15, não dava para lateral, tinha que ir para trás. E chegou hoje, ela tem 7 por 17 tamanho. Essa de São Carlos, essa de São Carlos, a primeira igreja. 2014, nós já tínhamos chegado nas vilas do Rio Madeira, e onde a gente chegava havia milagre, Deus se manifestava, Deus fez aparecer que existia naquele lugar profeta. Então, assim, por isso que o livro de Ezequiel, capítulo 2, isso chama muito minha atenção, que foi da forma que eu tomei posse da mensagem ou do chamado. E seguimos. Em 2014 teve uma enchente muito forte. Muito forte. A nossa igreja chegou no nível da janela e todas as casas, enquanto as casas do lado esquerdo de São Carlos, do distrito, estava já no teto, onde é a igreja, que é a parte mais alta, ainda estava no tornozelo. Então o povo, todo mundo correu para a igreja. Até que não era crente. Foi um lugar de refúgio. Foi. Então a gente não tinha estrutura financeira e nem de alimento para dar para aquele povo. Aí comecei a pedir ajuda na cidade. E realmente teve ajuda, né, de alimento, mas a água subindo rápido. A água sobe o barranco, pastora? Subiu o barranco. Nessa enchente de 2014, ela chegou a 19 metros. Meu Deus. A minha igreja, que é a parte mais alta, em São Carlos, ela ficou acima da janela. Então, a parte baixa cobriu as casas. Mas teve pessoas que ficou nas suas casas, que é de palafitas, né? Então ficar lá num tetozinho, porque eu também dormi em várias casas. O que é palafitas, pastor? São aquelas... A gente não entende muito aqui a região. Eu chamo casa caneluda. É que tem feita alta, assim, 3 metros do chão, né? A madeira. Certo. Os esteios dela são 7 metros, então fica 2,5 metros a 3 metros de altura do chão. Que eu falo de palafitas. Já prevendo essa questão de enchentes. Já. Então, mas tinha muita casa que não tinha, porque nunca tinha chegado uma enchente tal nesse nível, de chegar, subir, de entrar nas casas. Porque São Carlos, ela tem um rio na frente e São Carlos tem um rio no fundo. O rio do fundo é o Cuniã. É um rio do Jacaré. São 2 rios. Não. Ela fica tipo uma ilha, São Carlos, entendeu? Tá. Então, ela tem um rio Madeira de frente e tem um rio... eu esqueci agora o que eu falei. Cuniã, o rio Cuniã, que é atrás. Esse rio aqui só tem jacaré. É um rio do jacaré, entendeu? Meu Deus. Então, emendou tudo. Quando o nível do rio subiu, a gente via, porque assim, não teve como, foi muito rápido. Encheu muito e foi enchendo, e os animais foram ficando... As pessoas indo embora e os animais... Devia o jacaré comendo os cachorros. Meu esposo salvou 8 cachorros descendo no Rio Madeira. Eles pegavam a voadeira e salvavam os cachorros descendo. Porque era muito rápido. Eles ficavam numa estrutura alta e já em poucas horas já tinham chegado até onde eles estavam. Então, muito bicho morreu. Muito. Ainda que a prefeitura, ainda que o pessoal se mobilizou, a Defesa Civil, mas não salvou tanto. E aí nós nessa agonia... Peguei o meu povo junto com alguns, igual Moisés fez, pegou um povo do Egito, levou juntou esse povo e a igreja no estado trouxe recurso e nós mandamos eles para a cidade. Mandamos, porque eu fiquei. Porque quando a gente tem um chamado, né, e você é líder de você não pode fugir. Você tem que segurar a onda. E aí o esposo falou, e aí, você vai? Não, eu vou ficar. E ele falou assim, graças a Deus, mulher, porque aí como é que nós ia trabalhar aqui? Tem que ficar. Então, nós chegamos na parte alta, mandamos as crianças e as mulheres, e eu não era, né? Eu era sem sexo. Eu não tinha sexo, porque anjo não tem sexo, né? Então, aí as crianças, né? Uma região veio com transporte, cruzamos não era mais no mesmo lugar, no Boca do Jamari, nós tínhamos que andar mais 2 horas para chegar numa parte alta. Que Boca do Jamari já estava alagado também. Tudo. Já estava tudo debaixo d'água. E aí tive que ir para outro local e levei esse povo, uns 6 barcos, canoas, né, grande com esse povo, e levamos e entreguei para a pastora, falei assim, cuida da minha família.
Ele levou os carros cheios de gente e eu fiquei com 8 homens, meu esposo e mais uma menina que ficou na parte da comida. E nós fizemos uma equipe e retornamos para poder cuidar dos que ficaram, que não queriam sair da cidade, que não queriam sair do distrito, que já estavam na cumieira da casa, que é aquela parte, como as nossas casas é um V, né? Então tem uma parte em cima que não tinha chegado. Então tinha muita gente naquela parte ali de cima. E a água subindo, eu não podia deixar eles. Então, fiquei, e aí nós ficamos na igreja, nessa parte da cumieira da igreja, e ficamos lá. E eu fiquei lá ajudando o povo. A gente pegava a lancha, ia levar comida, fazia comida, nós ia salvando quem tinha que salvar. Ajudamos, nessa época, a Defesa Civil, né, porque também a estrutura deles era pouca. O administrador, que ficou, assim, no apoio com a gente, porque eles não tinham barco, nós que tinha, uma lancha, uma Caribe 500. E aí foi enchendo, e eu vim ver o pessoal na cidade, organizar, voltava de novo com os homens, e assim a gente ficou. Eu tive, nesse processo de 5 meses, que foi enchente, eu tive... 5 meses? 5 meses. Meu Deus. 5 meses. 5 meses, ficamos 4 meses na cidade, essa equipe. Eu levei 116 pessoas para lá, e a igreja no estado deu apoio. Aí uma pastora tem uma chácara e eu levei esse pessoal para essa chácara. Não fui para colégio, não fui para as barracas da defesa. Eu protegi o que eu podia fazer de melhor pelo meu povo, eu levei e ia. Então, assim, eu fiquei muito debilitada nesses 2 meses de muita situação. Peguei dengue e em seguida eu tive um começo de infarto. Eu cheguei para o hospital mesmo quase sem vida, porque eu estava com dengue, peguei malária e toda essa tensão me causou isso. Mas quando eu fiquei melhor, né, no hospital, no segundo dia eu já vim para Lida de novo. Não podia. Minha preocupação era muito com o grupo, principalmente quem tinha ficado. Porque a gente sabia que tinha muito bicho no rio. Como jacaré, como eu te falei. Rio Madeira com Puniã. Então, assim, emendou tudo. Então, eu tinha muita preocupação com os que tinham ficado. E nós retornamos, eu, meu esposo e mais 8 homens, são a liderança nossa, e mais 2 mulheres. E a gente decidiu, deixei uma equipe cuidando do povo na cidade, e eu fui com a outra equipe para lá e nós montamos uma cozinha. A igreja pagou uma hospedagem num flutuante e a gente dividiu esse flutuante para a gente dormir e uma cozinha que a gente fazia alimentação e levava para o povo que tinha ficado. Não era da igreja, não, era o povo porque não podia deixar sua casa, porque os móveis estavam no ginásio. Comerciantes que deixaram suas coisas, tiraram tudo que tinha do comércio e deixavam no ginásio, então eles não podiam sair de lá porque roubavam. Então, a gente levantou isso, essa ação de dar alimento para eles, que eles não tinham onde comer. Então, a gente fazia comida, saía na canoa e entregava para os que estavam em casa, que estavam sem condições de comer. E não tinha luz, não tinha mais nada. Meu Deus, sem Acabou. luz. Sem luz, sem água potável. E a Defesa Civil fazia parte dela, porque era todo o Rio Ribeirinho, não era só nós. Então, toda a margem do Rio Madeira ficou. Tinha muita cidade, então a gente trabalhou. Isso aí eu tive apoio, né, de água potável, a gente levava, né? Então a gente foi suprindo. E eu ia para o abrigo e voltava, e todo esse... No final de tudo isso, eu recebi a proposta de não retornar mais para o trabalho, porque tinha destruído tudo, né? Tudo, as casas destruíram, nossa igreja não caiu, mas a casa pastoral não prestou mais, a minha casinha, né, 4x4, muita lama, foi uma tragédia, uma coisa muito horrível. E aí então eu recebi a proposta de não retornar, que era para deixar o povo retornar para sua que quisesse, porque o governo tinha dado um aluguel lá, um valor para cada um, e queria que eu não retornasse. E aí fizeram uma reunião, Joana, você não precisa voltar. Você já sofreu esse tempo, tal. Eu falei assim, eu tenho palavra. Eu falei, primeiro assim, eu fui para lá, ninguém me enviou. Ninguém me enviou. Quem me enviou foi Deus. Então, se Deus me deu, eu passei por tudo isso e estou viva, e nós conseguimos vencer, eu vou continuar. Com apoio, eu preciso de oração de vocês. Glória a Deus. E eles falaram que não, mas aí o meu esposo falou assim, olha, e você, pastor, você não fala? Ele falou assim, a porta-voz de Deus na minha casa é a minha esposa. O que ela decidir é o que nós vamos fazer. Eu falei, pastores, só orem por mim. Deixa que eu decido. Se eu decidir não, eu aviso. Eu pedi, chorei, até porque eles poderiam sim fazer uma comissão e não deixar eu retornar. Sim. Aí ele falou, um da época falou assim, Joana, eu não vou tocar em você. Porque a gente tem medo. Porque a gente sabe da tua história.
A gente não deu muito recurso para você fazer alguma coisa. O último que tentou ficou com o coração na mão de Jesus, né? Olha aí, né? Vamos tocar. Aí eles falaram, né, na época, vamos deixar, você quer ir? Aí eu falei, quero. Oraram em mim, no pastor, e fomos. Alguns pastores ajudou na travessia, alugamos barco, meu marido alugou barco, botamos as coisas do povo, fomos embora, retornamos para um lugar destruído, desolador, sem água potável, sem luz, sem nada. Mas como que eu ainda como pessoa, como é que eu encontro um povo totalmente longe de Jesus? Como é que eu vou dizer, mas gente, como é que eu encontrei um povo longe de Jesus? Eles não tinham um fogão, eles não tinham uma televisão. E 2 anos depois, Deus dá tudo para ele. A água vem leve e eu vou abandonar o povo. Eu não posso fazer isso. E que Deus é esse? Que eles vão reclamar de Deus e eu vou ser culpado. Deixa eu voltar. E chorando, né? Aí pronto. Voltei, reconstruímos, se dividimos. Voltei com 69 famílias ainda. O restante ficou em aluguel, alguma coisa não quis voltar. Destruíram tudo, não tinha como voltar. Então esse grupo voltou. Nós limpamos a igreja, fizemos todo o processo, limpamos tudo, aí fomos para as casas dos irmãos. Só que a gente não conseguia andar por muita lama. Mas eu peguei já a água descendo, porque tinha condições, ainda tinha água, então tinha como limpar mais fácil o barro, né? O barro contaminado, porque esse barro veio lá da usina, onde é a usina hoje elétrica, e aí teve muita explosão de dinamite, então com a água, né, com a terra, então eu sabia que aquela terra estava contaminada. A gente protegia da maneira que dava, mas eu retornei, reconstruímos a igreja, reconstruímos as casas, reconstruímos o distrito, e no final do ano de 2014, a prefeitura e o estado de Rondônia reconheceu o trabalho dos 2 missionários que ficaram até o fim, porque na época da enchente, nenhum mais ficaram, nenhuma igreja permaneceu, nem igreja, nem os pastores, foram embora com a sua família, e nós continuamos. E nós recebemos uma honra ao mérito da prefeitura, do governo do estado, da defesa civil, pelo trabalho executado em meio à pandemia na enchente de 2014. Então isso aí foi muito importante, não só para nós, mas sim pela igreja, né? Porque a gente estava representando a igreja naquele lugar, né? E maior ainda representando Deus, a força que Deus dá para aqueles que realmente se dispõem a fazer a obra, né? Sem medo de morrer, sem medo de perder, sem medo de nada, porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Em momentos que a gente ficava muito triste ou talvez bem distante, achando que ninguém ouvia, que ninguém ajudava, muitas vezes nós nos sentíamos abandonados, mas Jesus estava ali. Isso... A senhora de fato colocou a mão no arado e não olhou para trás. Não, de jeito nenhum. Porque quando a gente... Eu vejo que quando a gente aceita Jesus, não é só aceitar Jesus. Existe muita coisa para fazer. Há uma mudança. A gente precisa mudar, a gente precisa mudar o comportamento. Fala tudo. O Espírito Santo, ele tem os dons e tem a obra dele. Então, como é que eu sou crente e isso não muda em mim? Qual vai ser a declaração de fé que eu vou ter se a minha vida não mudou? Como é que eu aceito Jesus e continuo a mesma pessoa do antigamente? Não, tem que ter uma mudança. Tem que haver, né? As pessoas têm que ver que realmente Jesus mora na tua vida, nas tuas atitudes. E a própria palavra diz que, o apóstolo fala que não só por palavra, né? É atitude. A declaração do amor da parte de Deus não é só palavra, é atitude. Tomar atitude de fazer. Eu não tenho medo de fazer, eu não tenho medo de morrer. Eu faço tudo que está ao meu alcance. Por isso que eu estou aqui, 26 dias de cirurgia. E é meu desafio, eu tenho um desafio, nada é fácil. Seria muito fácil as coisas ser fáceis. Eu vou para Jesus, eu vou ser rico, eu vou para Jesus, acabou os problemas, vou para Jesus, minha conta bancária vai sair do vermelho. Peraí, ele vai me ajudar a fazer isso. Ele vai, conforme a minha vida vai mudando e eu me aproximando dele, vai mudar isso. Com certeza, eu não vou dever mais do que eu ganho, então minha conta vai ficar azul, né? Sim. Eu não posso fazer além daquilo que eu faço, porque eu sei que há um prestador de conta, eu vou prestar conta da minha vida e daquilo que Deus me colocou nas minhas mãos, uma responsabilidade. Então, eu vou fazer, e aí eu estou fazendo. Glória a Deus. E por isso que eu estou aqui. A senhora sabe hoje, lá na região, a senhora falou Baixo Madeiro, Sim, né? Madeira. Baixo Madeira. Quantas pessoas moram lá? Antes da enchente, nós tínhamos para mais de 500 famílias. 574 famílias. Só que assim, o distrito de São Carlos é uma comunidade maior, e aí vai descer no Rio, vai ter essa comunidade de 10 famílias, 20 famílias, 50 famílias. Então, depois da enchente, ficou muito dividido. Sim. E eu acredito que essa enchente para nós foi um pontapé inicial para o trabalho realmente desenvolver.
Porque como muita gente saiu do distrito de São Carlos, e eu fui atrás desse povo. Aí foi quando eu encontrei um grupo muito grande, descendo o rio, 1h30 de rabeta. Encontrei na vila de Cavalcante, que é uma vila pequenininha, e eu encontrei um grupo muito grande da nossa igreja, do nosso povo, que se dividiu tudo. Ficou na cidade, se distribuiu, né? Perderam tudo, foram procurar melhoras. Encontrei um grupo muito grande lá em vila, 1h30 descendo o rio, e lá a gente se reuniu, conversei com o administrador, foi um desafio com as outras denominações, porque nós entramos, eu consegui um terreno e nós fomos construir igreja dessa forma, né? A gente consegue a madeira, consegue o serrador e a gente vai se junto e monta a igreja e levanta a estrutura. E fizemos a igreja em Cavalcante. Ali tem um grupo nosso em Cavalcante. Aí descemos atrás. Onde está fulano? Está em tal vila. Vamos atrás. Vamos lá. Fui atrás. Encontrei todo mundo e a gente foi montando um grupo de família. Onde dá para construir igreja, a gente construiu. Onde dá para reunir o povo, a gente reúne. Mas a gente não perdeu ninguém. Fomos atrás de todo mundo. Quem está na cidade, não. Já está sendo acompanhado por outros pastores. Mas 2014 foi quando Deus realmente teve uma reação. 2014, após a enchente, eu dei uma segurada, eu fiquei um pouco assim desanimada, eu fiquei um pouco frustrada, mas Deus me deu um incentivo, eu fiz uma campanha reação. E eu fiz 12 dias com os pastores. Eu queria receber alguma resposta. Eu quero uma resposta. Deus, eu estou sem chão, eu não sei o que fazer. Eu montei isso aí, assim, reuniu. Vamos trazer um pastor. Alguém vai falar para mim se eu tenho que parar, se eu tenho que continuar. E a reação não conseguia ouvir Deus. Os pastores ministravam, eu não conseguia dizer, fica, continua, vai para frente. Eu não conseguia ouvir, porque meus olhos estavam igual aqueles 2 discípulos indo para Emaús, né? Emaús. E cego de tantos problemas, então não via Jesus. Eu estava daquele jeito, eu não via. E aí o pastor, meu marido, dizia, e aí? Eu falei, amor, eu não escuto Deus, ele não está falando. E o que a gente vai fazer? E aí, no final da reação, já tinha terminado os 7 dias e não vi Deus. E no 7º dia, veio um pastor, um amigo, e fez no ginásio. E ele começou uma palavra rema no meu coração. Eu quase fiz igual a vocês, eu vou aceitar Jesus de novo. E eu fui lá, eu falei, pastor... Foi, pastora. No 7º dia, Deus me deu a resposta, eu vou continuar. E eu contei para ele e ele ficou muito feliz por Deus ter usado ele, né? E aí a gente foi trabalhar. E fomos para as vilas, e fomos abrir obra, e Deus foi operando milagre. Aí abrimos Cavalcante, aí voltamos, aí fomos para Aliança, encontramos outro povo, abrimos a igreja de Aliança, aí descemos Rio Madeira. Foi depois da enchente que tudo veio mesmo acontecer. Antes da enchente, a senhora sabe quantas pessoas já cuidavam na igreja? Já, 134 pessoas. 134 Era. pessoas, meu porque Deus. assim, as famílias são grandes, né? Tô falando por família. Sim. Porque cada casa, por exemplo, tem 6 filhos, né? Tem muita gente. Então a gente cuidava. Eu gosto muito do família. Eu gosto muito, assim, de estar na casa. Eu vou para casa, a gente discipula, a gente almoça junto, a gente conversa, a gente vai falando de Jesus andando, sabe, assim. Aí eu vou trabalhando, mas nessa conversa vai alguém. Ou vai o pai, ou vai a mãe, ou vai o filho. Então, quem chegar, a gente vai ajudando. Aí vem o pai, depois vem a mãe. Aí eu discipulo a família, aí prego sobre o casamento. Aí eles aceitam Jesus, eles aceitam Jesus, eu batizo, eu caso e são meus discípulos. Aí a gente envia. Glória a Deus. Então, hoje a senhora tem quantas igrejas lá no... 4. 4 igrejas? 4 igrejas. Nós temos 4 igrejas lá. Eu vi lá no mapinha que tem uma que é bem distante. Essa é a última. Foi uma estratégia. Porque, assim, as igrejas tem uma que eu não preciso cruzar o rio, onde é a base, que fica muito mais próximo para eu vir para a cidade. Faço compras e entrego... Esse é em São Carlos? Não, é em Aliança. Aliança. Aí eu não falei da Aliança, né? Não falei da Meu Deus, Aliança. porque São Carlos foi 8 anos, né? Foi onde tudo começou. É a menina dos olhos de Deus. Né? São Carlos, onde tudo começou, onde toda a minha trajetória em missão começou, né? Aliança já veio depois da enchente, né? Já veio mais tranquila, mas é uma área também muito, assim, muito difícil de ganhar. Porque é uma área de garimpo, né? Mas é bem difícil, porque tem muita prostituição, né? Tem muitos bares, tem muita orgia. Então, assim, é bem complicado. Só tem mesmo a igreja quadrangular, a nossa igreja, que é a base, e tem a igreja Assembleia de Deus.
No começo foi um choque para a Assembleia de Deus, porque a gente chega fazendo zoada, né? Sim. A quadrangular, onde chega, faz zoada. Então, a gente fazia aqueles cultos de avivamento, fazia cura e libertação, o povo era curado, fazia na rua. Então, eu gosto muito disso. A gente vai pra rua, meu esposo toca, ele é tecladista, né? O que o pessoal gosta? Ah, meio forró, aí pega os louvor, tá com um forrozinho, um pagode, vai entrando, né? Então, o pessoal vinha, e o pessoal começou mesmo a vir em aliança. E aí, eu falei muito de São Carlos, e a aliança, após a enchente, foi a terceira igreja, e aí a supervisão comprou o terreno, mas o terreno não era para a igreja, o terreno era para que se houvesse, né, novamente uma enchente, o povo ir para ali, não ter que ir para a cidade, né, porque o povo não se adaptou na cidade, e era bem complicado. Então, comprou esse terreno para esse propósito. E aí encontrei mais gente da nossa igreja que tinha vindo para a aliança. Aí comecei a fazer culto na casa do Carque, que é um dos nossos líderes. Comecei a fazer culto na casa dele, que ele é enfermeiro, graças a Deus, né? Que eu preciso de um enfermeiro comigo, porque eu caio muito. Pensa uma mulher que cai. Pensa uma mulher que cai. Então, eu fiz um culto na casa dele e começou a reunir pessoas. Reunir. Daqui a pouco nós estávamos com mais de 100 pessoas. Aí eu lancei uma palavra de prosperidade. De prosperidade, quero. De mais... É melhor se a pastora conseguir colocar aqui, pastora. Senhora, a garrafinha tá aqui do lado. Isso aí. Vai dar certo. Tá tudo bem. Então, aí a gente veio para aliança e aí eu comecei. E eu gostei muito de aliança. E eu gosto de desafio. Então, assim, não foi fácil chegar o povo a aceitar. Essa mulher, aí a pastora, eu vi, em tal lugar teve um milagre. Será que Deus usa lá mesmo? Aí vamos ver. Vamos testar. Aí um garimpeiro, um menino de 23 anos, já está fazendo curso já há muito tempo na casa dessa irmã. Eu falei sobre Deus, o que Deus faz na vida daqueles que buscam. E tal, esse menino falou assim, mãe, se essa mulher for de Deus e o que ela está pregando é de Deus, mãe, eu quero ir para minha balsa, que é garimpo, né? Ele é garimpeiro. E se Deus faz o que ela disse, falei para Deus, mãe, eu quero fazer lá na minha balsa num dia o que eu faço numa semana. E se eu fizer, eu vou trazer o dízimo. Aí eu não sabia disso, né? E também ninguém estava recebendo oferta nem nada, estava só o culto. Sim. E aí numa quarta-feira, depois de um tempo, a gente fazendo o culto na rua, a mãe dele veio. Falou, pastora, o meu filho fez um propósito da palavra passada para a senhora e Deus ouviu. Ele disse que a senhora é de Deus. Eu falei, ei, cadê ele? Não, ele tá chorando ali, depois que eu tinha terminado já a mensagem. Não, mas eu quero ver ele. Aí ele falou assim, não, ele não quer não, ele tá com vergonha. Ele é um menino muito tímido. E eu falei, o que ele fez? Ele mandou perguntar da senhora se a senhora quer o dízimo do que ele arrecadou essa semana da balsa dele em ouro ou a senhora prefere em dinheiro. Falei, menino, se eu não sabe nem o que está acontecendo, como é que eu vou receber ouro, menino? Me conta aqui. Eu falei, não, quero contar para a senhora também, que na semana passada eu tomei posse daquela água, eu entregava. A gente tem também os custos, a gente compra água mineral e consagra e o povo leva. A gente compra de 10, 20 caixas, dá um dia, não sei. Pastor, compra no cartão, depois tu paga. Eu digo, depois tu paga, pro meu marido, depois tu paga. E eu dei pro pessoal e ela lavou o cabelo dela. Nós temos um testemunho dela gravado. E Deus curou, ela teve uma infecção muito grave, caiu no cabelo dela. E menos de uma semana que eu fiz o culto era na quarta, na outra quarta-feira, onde eu estava careca, começou a nascer cabelo. Glória e ela me mostrou. E ela falou, falei, peraí, é muita coisa, muita informação, me conta. Ela foi me contando e trouxe o menino. E eu não tinha intenção de fazer igreja ali. Não era, eu queria fazer o culto. Às vezes eu entro sem nada, sem pensamento, mas Deus muda, né? Sim. Aí o rapaz falou, e ele trouxe de dízimo de uma semana R$ 748, que na semana antes ele fazia 1.000 e pouco, né, um pouquinho, Deus deu 7.480 numa semana de ouro para ele. E ele levou o dízimo. Aí eu chamei o pessoal, gente, o homem tá dando dinheiro, e agora vamos fazer o quê? Aí o irmão falou assim para mim, pastora, vamos construir a igreja. Eu falei, mas com 748, vamos tentar. Tem um serrador ali, tem a árvore lá, tem não sei o quê. Eu falei, vamos aceitar. Aí eu orei, eu falei o testemunho, ele não conseguia falar. E esse menino é dizimista até hoje. Nós estamos com 6 anos, vai fazer 7, e ele é dizimista até hoje.
contínuo, de toda semana. E a igreja tá lá. A igreja está lá crescendo. Glória a E Deus. aí nós começamos de R$750, 748 que esse menino deu. Nós compramos árvore por 450, porque a árvore é de um sítio, estava legalizado, tudo na legalidade. Ainda assim, a gente não entra em coisas que não tá na legalidade, porque Sim. as coisas de Deus tem que estar tudo legal. A árvore procede, o dono aceitou, tá tudo legal, realmente ele vendia, né? E ele vendeu por 400 reais. E falei, gente, aí sobrou isso aqui agora. Mas eu falei para minha liderança que havia isso aqui. Não, Joana, trabalha com o que tu pode. Não se preocupa não, pode trabalhar. E aí comprou uma árvore, aí os serradores eram os garimpeiros, aí eu comprei a gasolina e comprei a comida. Ainda sobrou 48 reais. Aí eu comprei banana, verdura, essas coisinhas pra gente comer lá. E nós fizemos isso numa semana. Trabalhamos, tiramos toda a árvore da base missionária, tiramos toda a madeira dessa árvore que ele vendeu e depois ele cedeu mais outra que não deu e construiu uma base missionária. Glória a Deus. Com a ajuda dos garimpeiros. Eles deram. Aí fizemos a igreja, aí nós não ficava lá, porque via para São Carlos e vinha toda semana. E eles se reuniram e fizeram uma casa pastoral para nós. Então Ainda recebi uma central de ar no meu quarto. Oh, Deus faz. Glória a Uma Deus. casa, né? Eles construíram, eles mesmos. Eles compravam material e traziam. Porque se eu fosse comprar, ou se eles dessem, eu tinha que tirar taxa e não ia dar, né? Então, falou assim, ó, se vocês querem comprar, como aqui não tem nota, né? Não existe, lá nos Ribeirinhos não tem nota fiscal. Sim. Então, vocês compram o material e meu esposo construiu. Mas hoje essa casa pastoral que nós estamos, que eles fizeram, já ficou em área de risco, porque o barranco caiu muito onde é a base missionária. Aí nós tivemos que, graças a Deus, a SGM, junto com o Estado, compraram um terreno na frente, e é onde eu estou 2 anos tentando fazer essa casa pastoral, né? Porque ficou muito difícil na parte do garimpo, porque houve, o ano passado, o governo, né, entrou e queimou muita balsa, muita gente perdeu as suas balsas. Sabemos que há uma ilegalidade aí, mas o pessoal era a fonte de renda deles, né? Então, ficou muito difícil. Se eles não têm condição, a gente fica também, porque a gente é mantido pelas essas ofertas, né, que chegam até nós. E a gente está na nossa luta para construir essa casa, para poder sair da zona de perigo. A casa pastoral hoje está em zona de perigo, de barranco. E eu preciso mudar para outra casa, mas a casa não está terminada, falta porta, algumas coisas ainda, né? Mas a gente está na luta e eu sei que Deus vai providenciar todas as coisas. Já para a gente partir para o encerramento, que eu sei que a senhora está bem cansada também, ainda vão viajar, né? Uhum. Pastor Antônio José já até desistiu do ar-condicionado. Mas a senhora me falou ontem, eu fiquei bem curioso. A senhora falou que tem um lugar lá que vocês vão de barco que gasta muita gasolina. Não, essa última, você viu lá a última igreja do Mapinha? Sim, no Mapinha. Então, da base missionária, onde a gente está, para a gente fazer todo esse trabalho ribeirinho, que a gente nunca vai de mão vazia. Mas é um custo, eu gasto 128 litros de gasolina para chegar até na última. Então, assim, para a gente sair na metade, eles sabem lá que eu fui até ali. Então, para não achar. Sim. Então, assim, a gente é filho, né? Então, se a gente não vai até lá, a gente não consegue ir até metade. Então, é muito difícil. A gente precisa, todo esse trabalho precisa de combustível, precisa do óleo, porque é uma lancha, que ela vai até muito mais rápido. A canoa, o rabeta, ela custa menos, mas demora muito. Para eu chegar na última igreja, eu vou gastar aproximadamente 12 horas de rabeta. E se eu for de lancha, eu gasto, se eu fosse direto, eu gasto 4 horas, ida e volta. Só que a gente não vai até lá só. Então, a gente tem que ir em todas as vilas, 28, são comunidades onde a gente chega. Né? Hoje, esses dias mesmo recebemos do missionário de São Paulo, ele mandou 500 quilos de roupa para nós. Ele nos conheceu no Congresso Internacional de Missões e gostou do trabalho e viu a dificuldade que a gente passa lá. E ele perguntou, falei, pode mandar. Ele mandou, a gente está distribuindo aos poucos. Eu não posso ir por causa do joelho, né? Sim. Eu não posso subir barranco, mas o pessoal vai levando, entregando nas comunidades a roupa. Mas a gente não chega lá, pega a roupa, diz não. Porque tem muita gente que acha bonito, nem cabe na roupa, né? Sim. Então a gente faz os kits, igual você não tem aquele saco de cesta básica, Sim. né, que faz. Então a gente já conhece as famílias. A gente vai, leva um pão e visita todo mundo e a gente vai anotando qual o tamanho. Aí quando a gente volta de novo, a gente já leva os kits. Pronto, ó. Tanta roupa para cada pessoa da casa. Que antes a gente não sabia, chegava a levar aquele monte de roupa e jogava lá, vamos lá, gente, escolhia. E às vezes nem valia a pena. Falei, não, mudou.
Então, todas as vezes que a gente vai, que a gente arrecada essas roupas ou alimento, nós temos 3 programas bem assim, é contínuo, que é Mãos que Alimentam, que tem uma época que não tem peixe, tem uma época que não tem dificuldade muito grande, então a gente faz esse projeto onde conheci o pastor, né, que ele ajudou. Aqui do Ceará, ele mandou recurso, né, cestas básicas, para a gente poder ajudar as famílias. Eu trabalho de cestas básicas com a família, 86 famílias, 86 que realmente famílias. elas precisam. Moram em locais distantes, moram em locais que não têm condições de elas virem para comprar, então a gente trabalha. Também outro programa que a gente tem é o programa do sal, né? Porque tem localidade que não tem energia, não tem água potável, e então é muito difícil, até porque a gasolina chega lá a R$12, onde eles estão. Meu Deus. O litro, né? Eles todos têm canoa e todos precisam de gasolina. Então, assim, eu levo esse sal. A gente faz um programa, a gente chega com esse sal até eles. Por que ele faz com sal? Ele salga o peixe, não tem geladeira, né? Então, eles salgam o peixe, eles vão trabalhando. Então, a gente tem esse programa que a gente realmente é uma dificuldade para a gente estar realizando ele sempre. Mas a maior desse nosso desafio é o combustível mesmo, porque é uma necessidade a gente chegar. Como é que a gente chega? Não dá para descer o rio nadando. Sim. Né? Não tem como chegar. A gente vai procurando, é bem complicado, missões. Eu comentei ontem, missões ele é muito difícil, parece que a pessoa tranca o coração. Né? Missão Sim. se faz com quem ora, missão se faz com quem oferta, missão se faz com os pés. E é a igreja que envia. Né? Então, nós precisamos desse apoio. Em todo lugar do Brasil, aqui mesmo no Ceará, precisa. Todo mundo trabalha numa realidade muito difícil. Missão é difícil. De uma certa forma, eu percebo como o coração endurece para essa parte. Mas eu acredito que o Estado já amoleceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você que está aí assistindo, né? Que você possa ter essa consciência. Não é só a igreja ali, as 4 paredes. Não. São pessoas, vidas que importam muito, Muito. né? Que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, Sim. né? E muitas vezes, pastor, a gente não tem a disponibilidade, Sim. né? Porque tem um compromisso, tem o trabalho e tem todas as desculpas que vêm junto também, né, pastora? Mas a gente tem pessoas como a senhora que abriu o coração para isso, para cuidar de gente, para cuidar de pessoas que precisam conhecer Jesus. Nós temos uma promessa que todo joelho se dobrará, Sim, eu né? creio. E nós somos agentes dessa promessa, Sim. né? Nós somos canais dessa promessa. Então, de alguma forma, se alguém, a pastora quiser ajudar de alguma forma, existe já algum canal, algum Pix, alguma coisa que... Existe da igreja, né? Nós temos o projeto Ribeirinho, ela tem uma conta, não sei falar agora, não lembro. A gente coloca na descrição, tá, Léo? A gente já pega, depois eu pego para o pastor Antônio José, a gente coloca na descrição, para quem quiser ajudar. Então, a igreja tem, essas doações não chegam para a pastora ou na conta da pastora, existe esse programa, então é muito bem-vindo. Todas as ofertas que chegam, elas são trabalhadas, todas as ofertas que chegam a gente manda respaldo e resposta do trabalho, aonde foi gasto, eu gosto muito de relatório, Glória a Deus. gosto muito de prestar conta. Então, por isso que o trabalho cresce, né? Porque as pessoas que têm ajudado, são pessoas que tem pessoas que ajudam, que chega alguma coisa com a gente, ligam, te vi, eu soube, manda a tua conta. Não, existe um trabalho sério aqui. Não existe conta da Amém. pastora, existe conta da igreja onde a gente presta conta. Amém. Então, tem se desenvolvido dessa forma, tudo na legalidade. E isso é muito sério, né? Isso é muito muito sério porque a gente blinda, né, os trabalhos disso de fato. Chega na conta Sim. da igreja Sim. e quem conhece a igreja sabe que Sim. os relatórios são prestados, Sim. tudo direitinho. Existe relatório, existe uma comissão Uma financeira. comissão, Isso. existe contador, então é um Isso. negócio muito Muito sério. sério, Né? Então, nós muito. vamos deixar aqui na descrição, depois eu já pego um pastor, Sim. já vou deixar na descrição do vídeo. Sim. Quem quiser ajudar de alguma forma... de alguma forma. O Instagram nós vamos deixar na descrição também, porque eu já peguei meu celular aqui, procurei, não achei. Pois é, mas porque, eu não sei, né? Outra coisa, o Instagram a gente abriu pouco tempo. Eu tenho o Face, Joana Dark Moraes, né? E nós colocava, tem tudo ali. Mas aí a gente entendeu que precisava fazer da igreja, do trabalho missionário. Sim. Então, a gente no Instagram Projeto Ribeirinho Rondônia. Tem um barquinho azul. Não sei se vocês vão Tem achar, um barquinho azul, nós vamos barquinho- procurar e vamos Isso. colocar lá lá na descrição A também gente do começou há vídeo. pouco tempo a lançar as coisas, né? Porque assim, eu
não tinha muito esse tempo, né? Então, são quase 7.000 fotos, mais de 2.000 vídeos. Nós temos mais de 1.000 testemunhos de que Deus fez. Então, era muita coisa. Eu estou aprendendo. Muita habilidade. Então, tá te perguntando, dá para tu diminuir esse vídeo? Dá para tu botar só isso aqui? Sim. Então, tinha que ter tempo de alguém. Falei, não, eu vou aprender. Também é uma parte que eu tenho que aprender nesse tempo, né? Sim. De poder estar fazendo. Então, a gente está mexendo, a gente está colocando devagarinho, mas a gente vai chegar lá para dar todas as informações do trabalho Ribeirinho. E quem tiver coragem de cruzar a ponte os 2 rios para chegar lá, olha, consegue conhecer lá o conhece. projeto? Eu fico muito feliz que alguém fosse. É muito fácil, né? A gente já tem uns programas que se alguém visita, seja da igreja ou não, sejam pessoas que querem conhecer o projeto, a gente tem um trabalho muito extenso. Então, até como eu falei com o pastor, né? Vá com o tempo, porque o trabalho é bem grande, e o rio é muito grande, então a gente vai cruzar todos eles. E nós não trabalhamos somente no Rio Madeira ou no Rio Jamari, tem o Rio Candeias, tem lagos, tem várias comunidades onde o evangelho tem chegado. Tem lugares que nunca nem ouviram falar de alguma coisa, mas a gente está lá, o evangelho chega através da nossa vida. E também nós temos, aí alfabetizando, nós começamos agora esse ano, a alfabetizar idosos. Que legal. Já tiramos, assim, do não alfabetizado, já 8, né? Já levamos para a cidade eles para tirar uma nova identidade, já escrevendo o nome. Isso. Os nossos missionários hoje que estão trabalhando, eles também foram alfabetizados por mim, que a gente foi lá e eles hoje pregam, eles leem, porque Deus assim deu essa habilidade. Glória a Deus. Amém. Pastora, eu quero lhe agradecer. Obrigada. Né? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigada. Né? A senhora foi um despertar. Tá? A senhora foi despertar. Ontem eu estive lá com a igreja na qual eu pastorei lá no Congresso Morada Nova, e a senhora trouxe um despertar de Deus para a igreja. A senhora trouxe um despertar de Deus para a minha vida. Obrigada. Tanto ministerial como para a minha vida pessoal. Amém. Né? Às vezes a gente fica tão preso à nossa realidade ali, fechadinho, que a gente não vê o que está acontecendo. E ontem, quando a senhora falou que você seja um canal para levar Jesus às pessoas, né? Ontem eu fiquei impactado, né? Eu falei, meu Deus, quem sou eu agora, né? Qual é a minha identidade agora? Mas que Deus possa abençoar muito a vida. Como é o nome do pastor? Pastor Hélio. Pastor Hélio. Que Deus abençoe e leve um abraço nosso para ele. E quando vier, eu quero ele aqui também. Em nome de Jesus, vamos trazer ele pro podcast também. Vai chorar bastante. Né? Nós chora junto. Chora bastante. Então, assim, eu quero agradecer a Deus, ao pastor, né, José Antônio, que trouxe a gente para cá. Eu já conheci ele há bastante tempo, mas eu sei que isso aqui é resposta de Deus. Deus está aqui. Ele é um homem muito, muito visionário, né? O secretário de Missões do Estado. Ele é um homem de visão. E também ajuda, né? O apoio também temos da SGM, da pastora Paula, todo o Conselho Nacional também tem investido na nossa vida ali. O nosso presidente lá em Porto Velho, Rondônia, pastor Toninho, o pessoal ali tem visto o trabalho em missões de grande valia na nossa vida. Glória a Deus. E Deus tem feito isso. Que o Senhor possa guardar a sua vida, o seu coração. Obrigada. E um prazer enorme. Não sei nem como vamos estar agradecer. Aqui esse ano ainda, meu esposo. Esse ano ainda? Ele disse que ele vai vir para cá, que a buchada ele achou muito pequena, que eu apresentei para ele, Ona. Ele achou pequena a buchada de boi? Ele falou para que é 4. Ele falou para ele comer 4. Diz que uma pancada só, diz ele, né? E a gente está nesse projeto, a gente colocou já no nosso coração, mas eu vim para conhecer e eu gostei do desafio também. Eu quero dar 30 dias aqui. Glória a Deus. Eita, glória. E dar um abraço bem apertado nos irmãos lá da igreja, de toda a região. E quem sabe, um dia Deus não nos leva, né, pastora? Não sei se a pastora vai ter essa coragem de andar nesse barco, mas vai ter que estar... Né? Mas, convido a senhora. E sabe lá, se de repente a gente encontrar um apoio de levar vocês para fazer como chama? Um projeto para apresentar melhor. Né? Quem sabe não são vocês que vão fazer o filme, a história. Né, a história. Eu tenho uma história, rapidinho, a nossa história, desde o começo, escrito num caderno. Ah, que lindo. Né? Aí algumas pessoas já pediram para ler, para ver, às vezes já tive proposta para fazer um livro, né? Quem sabe eu queria uma produção para fazer o nosso filme. Olha aí, Léo, se prepara aí, hein, Léo? Tá vendo, Aqui Léo? já tem produtor, videomaker, apresentador... Tem tudo. Olha, então vamos rolar na presença de Deus, porque Deus tem ouvido as minhas orações. Glória a Deus. Se prepara aí, Léo, para andar de barco, Léo. Léo. Vou te levar em lugares que você...
Segura na mão de Deus e vai. Sim, Vai ter o carote, vai ficar bem tranquilo. Pastor, eu quero agradecer. Obrigada, Quero agradecer a Secretaria-Geral de Missões, seu pastor Antônio José, que na hora que eu falei, se prontificou. Sabe, Deus está trabalhando tanto nesse projeto da gente, pastora, porque às vezes eu vou falar meio desesperançado, sabe? Porque de fato a gente está iniciando, então a gente não tem aquele apoio financeiro e tudo mais, e a gente às vezes vai falar meio desesperançado, né? Eu falei, mas eu vou falar. Aí quando eu falei, pastor, não, eu vou falar com ela, e nós vamos, né? E Deus trouxe vocês até aqui, eu não tenho certeza que foi um mover de Deus trazer vocês aqui, e eu acredito que esse podcast, essa entrevista vai andar muitos lugares aí, para que as pessoas, da mesma forma que nós fomos tocados, possam ser tocadas também pela história de vocês, pelo projeto. Amém. Deus abençoe muito, muito, muito obrigado. E da próxima quero a senhora e o pastor, cada um numa cadeira aqui. Sim. Porque aí ele é chorando, eu chorando, e a senhora vai apresentando. Deus abençoe. Queridos, esse foi mais um podcast, O Verbo. Nós fazemos tudo isso com a permissão, debaixo da permissão do nosso Deus. Então, até a próxima quinta-feira, nós estaremos aqui com mais um episódio. Aproveita, deixa o like, inscreve lá no canal, ativa o sininho, faz tudo que tem direito para que o evangelho seja levado a muitos mais lugares através desse programa. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém.